Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como todas as semanas, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado meu companheiro de emissão, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala, Massaro, estamos sempre aqui, pronto para condições como bom militar e sempre contente, porque, como sempre, o Poilievre... Não Poilievre, não. Os conservadores estão subindo nas pesquisas e o Trudeau só novidade. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos que o show... Mas eu continuo não gostando desse projeto de palhaço que tá com... Eu também não gosto dele. Falei, pessoalmente não gosto dele, mas eu continuo... Por questões de coerência, eu continuo falando que fraude e político tem que ser trocado pelo mesmo motivo de tempos em tempos. Então eu acho que... É justo. Por o bem da democracia, está na hora do Trudeau. Eu tenho. Bom, vamos falar sobre isso nesse programa, porque esse programa tá muito quente, muita notícia rolando. Programa de número 70. A gente está gravando no dia 15 de setembro de 2023. Isso aqui a gente vai trazer as notícias quentinhas da última semana. Se você é novo no programa, não se assuste com a duração, porque a gente faz ele de maneira que você pode assistir em blocos. Então confira na minutagem do programa no seu tocador de podcast, ou se você estiver assistindo no YouTube, ou diretamente pelo site. Verifique também a descrição, que você pode pular direto para a sessão que você quiser, pausar, voltar depois e continuar, né? Porque afinal de contas não é todo mundo que tem 2 horas livres da sua vida. Sem mais conversas, vamos direto ao programa. Amare usque ademare. Então, é o nosso bloco de notícias que a gente divide em partes e, tradicionalmente, a gente começa com notícias federais, né? Poder dar um giro no que está acontecendo nesse paizão, meu Deus. Primeira notícia, né? Defensores dizem temer que os estudantes internacionais sejam responsabilizados pela crise imobiliária. O ministro da Imigração, Mark Miller, e os defensores dos estudantes temem que os imigrantes e os estudantes internacionais possam ser injustamente responsabilizados pela crise habitacional. O Miller diz que o Canadá está a caminho de receber 900 mil estudantes internacionais este ano, em contrapartida dos 240 mil que ele recebeu em 2011. O ministro da Habitação, o Sean Fraser, sugeriu recentemente limitar o número de estudantes internacionais. O Miller disse que o debate sobre a crise imobiliária pode levar que comunidades vulneráveis sejam alvo de ataque. Os defensores dos estudantes, né, e dos imigrantes disseram temer que falar sobre um limite máximo possa levar a uma estigmatização injusta. Eles disseram que os estudantes internacionais não estão causando a crise imobiliária e que as instituições pós-secundárias do Canadá não seriam capazes de oferecer os mesmos programas aos estudantes canadenses sem as taxas dos estudantes internacionais. O Miller disse que os estudantes internacionais contribuem com 20 a 30 bilhões de dólares para universidades e faculdades todos os anos. Os defensores dos estudantes estão apelando aos governos para financiarem a construção de mais alojamentos estudantis especialmente construídos. Eu tenho um comentário, vou deixar um comentário, poderia fazer muitos, mas eu vou fazer só um a respeito dessa notícia, que tem a ver com o que eles disseram, que os estudantes internacionais estão subsidiando, né, são eles os responsáveis pela educação do canadense. Tem alguma coisa errada nessa história aí. Dizer que você está dependendo de dinheiro externo para poder bancar a educação do canadense, tem algo errado. Tem algo muito errado nessa história. Mas poderia continuar reclamando das outras coisas. Qual é o ponto aí, seu pé? Eu acho que
Infelizmente, o debate começou... Desculpa aí que eu tô com a gripe. Eu peguei uma gripe meio zoada, então eu tô com essa voz meio zoada. Mas eu já sou zoado, então tá tudo zoado, então vou continuar zoado. Eu acho que o problema em tudo isso daí é de querer achar um bode expiatório toda vez que o governo, qualquer governo, independente de... Ele se acha numa situação meia... contra a gente diz com as costas nas cordas, ele precisa achar uma justificativa. E eu acho que eles acharam, vamos colocar na costa dos estudantes. E não é verdade. Se você o fato de você da crise imobiliária, primeiro que você não pode olhar ele com 5 dias. Segundo que quando você vai como país e você sabe que a maioria, quem subvenciona o estudo do canadense é o estudante estrangeiro, você que controla quantos entram, você que controla as universidades, você que controla para onde os caras vão, você que dá o visto pro cara. Então assim, se fosse alguma coisa que você falasse assim, peraí, tá entrando 90 mil estudantes ilegais, aí a gente chega aqui, tem que dar a escola pro cara, até entendia. Assim, o cara vem, entra na escola. Agora peraí, é você que controla, você tem total controle sobre o ponto principal. Então você não pode agora chegar e falar, a gente convidou o cara, a gente falou pro cara vir estudar aqui, a gente vai pegar o dinheiro do cara, mas o cara ele zoa aqui porque a gente não tem onde o cara morar. Então assim, eu acho muito simplista, eu acho que é meio que procurar um bode expiatório aí pra essa crise que agora tá todo mundo falando da crise da crise da habitação. E eu acho que agora acharam aí os estudantes internacionais como um bode expiatório pra poder falar, eu tentei fazer alguma coisa, mas quando o cara vem estudar aqui, e ainda mais quando você tá falando de estudante, que você está colocando nas costas do cara que vai vir, vai estudar, vai falar a língua independente da província que ele vai lá, vai se adaptar com o país, vai pagar imposto e provavelmente uma grande parte, não tem os números, vai acabar ficando aqui. Então quer dizer, você tá, é o que a gente chama de soft power, né? Você pega o cara, você não precisa ir lá, você chega aqui, tá vendo? O Canadá é um lugar legal, da hora, vem estudar aqui, aí depois fala que não vai embora, não quero você aqui. Peraí, eu acho meio irônico como explicação isso daí. Eu acho que é cinismo mesmo, mas enfim. Siga em frente. Chefe de segurança cibernética pede colaboração mais estreita entre Canadá e Estados Unidos para afastar as ameaças. Sami Curry, chefe do Centro Canadense de Segurança Cibernética, esteve em Washington, D.C., esta semana em uma cúpula internacional de segurança cibernética e reuniões com os seus homólogos dos Estados Unidos. Ele teme que os cidadãos e as empresas não estejam levando a sério o perigo do ransomware, da interferência estrangeira e do Estado-nação hostis, que os alertas do Conselho do Centro Canadense de Segurança Cibernética estejam sendo desconsiderados. Curry acredita que é vital que o Canadá e os Estados Unidos continuem a trabalhar em estreita colaboração na segurança cibernética à medida que a conduta das infraestruturas críticas como oleodutos, linhas elétricas, corredores de transporte e bolsas financeiras atravessam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Ele exorta as pessoas que levarem a sério a segurança cibernética e atualizarem seus sistemas para se protegerem contra os cybercriminosos. Daí o Capitão Óbvios, né, meu? Capitão Óbvios, escuta, é o seguinte... Hoje, né, nós estamos em 2023, a gente tem a Rússia, a gente tem a China, a gente tem as fazendas como que fala? As fazendas de trolls lá na Índia, então tem tudo isso acontecendo no mundo. E o cara falou, não, escuta, a gente tem que melhorar a colaboração e vocês têm que ficar espertos. Falou o óbvio. Captain Obvious, muito bom. Ainda no governo federal, né, o governo emitiu novas regras para funcionários públicos que utilizam inteligência artificial. O governo emitiu novas diretrizes para funcionários que desejam usar ferramentas de geração de inteligência artificial, tal como o conhecido ChatGPT. Isso no âmbito do trabalho, né? As diretrizes foram elaboradas para garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e para proteger contra possíveis problemas como preconceito ou discriminação. As diretrizes são baseadas na legislação existente, como a Lei de Privacidade, e recomendam que os departamentos sejam transparentes quanto ao uso da inteligência artificial, que identifiquem o conteúdo que foi produzido usando inteligência artificial, que notifiquem os usuários que estão interagindo com uma ferramenta de inteligência artificial
e que documentem decisões e forneçam explicações se as ferramentas são usadas para apoiar a tomada de decisões. O governo também está consultando os sindicatos e os trabalhadores para permitir que qualquer automatização ou utilização da inteligência artificial melhore os seus empregos e condição de trabalho, e não os substitua. Começou o pânico em relação ao governo, à utilização de IA. Né? Eu com tecnologia, eu não acho que isso venha a substituir funções inteiramente. Mas uma coisa que eu não posso negar é que existe muito que pode ser otimizado, né? Muito trabalho que pode ser otimizado utilizando modelos de inteligência artificial, desde que eles sejam treinados de maneira correta, né, e adequada. Mas o que eu vejo é um pânico generalizado. Tá todo mundo em pânico, achando, não, vou perder meus empregos, as máquinas vão dominar tudo, e vai ver o exterminador do futuro, vão morrer. E o pessoal tem que parar de fazer drama, porque é uma coisa que veio pra ficar. E quem já usou o ChatGPT, cara, você vai ver que aquela galera que fica o dia inteiro sentado, por exemplo, o cara trabalha na área de seguros, vou dar um exemplo. Qual que é a função do cara? Manda carta de desculpa pro cliente. Você entra lá, quem não usou, cara, entra lá e fala assim: escrever uma carta de desculpa para o cliente que não recebeu. Você, o negócio escreve-se bonitinho, você vai lá dar uma alteração. Perfeito. Então, assim, é o tipo de coisa, cara, que vai facilitar. O cara que tinha que ficar lá inventando, o cara não precisa mais fazer isso, vai facilitar. Então, o cara já tem até estudos que mostram que o cara que era médio nessas funções vai ficar até bom. Porque o cara só quer aquela coisa, é saber usar, como usar, a hora de usar. E uma coisa que não tem como é que esses dados, quanto mais você alimenta, mais eles vão ser usados. Então, assim, o interessante que eu acho de tudo isso é que as pessoas falam, mas o GAFAM, essas grandes empresas conhecem mais a gente do que a gente mesmo. Mas, cara, é a gente que dá informação pros caras. Eles não vêm te tomar informação, eles não vêm pôr uma arma na sua cabeça e fala. Quem vai lá e coloca assim, aí passa uma enquetezinha lá no Facebook, quais os seus animais preferidos? Aí o tonto vai lá e põe o gatinho no seu cio. Quais os nomes do seu gato quando você nasceu? O primeiro gato que eu tinha que ser. O cara não percebe que muitas dessas questões que ele põe lá são justamente as questões de segurança que pede banco, que pede seu fornecedor de internet. Então o cara, eu tô brincando aqui. Aí quando o cara falou, mas como assim, mano? Hackearam minha conta. Claro, irmão, você foi tudo. Tem que existir, vai existir, mas, de novo, eu acho que o governo nunca vai chegar a controlar nada. Tem que trabalhar na educação. É você que tem que estar consciente. Do mesmo jeito que a gente aprendeu que fumar era ruim, do mesmo jeito que a gente aprendeu que tinha que usar cinto de segurança, senão ia morrer, é o mesmo jeito que a gente vai ter que se adaptar a usar as novas redes sociais, a internet, essas ferramentas aí. Você falou um troço interessante aí que eu agora esqueci o que era. Sim, em relação a gente compartilhar as informações, né? Agora que nessa época do ano que tá todo mundo voltando para a escola, gostaria de fazer um pedido. Não postem foto dos seus filhos indo no primeiro dia de aula, por favor. Isso é um terrível de um problema de segurança. Primeiro porque você não tem ideia da quantidade de maluco e pedófilo que tem por aí, que só fica de olho para ver essas coisas. E outra questão, eu vi isso daí numa discussão interessante sobre utilização de inteligência artificial, por sinal, que você postando fotos de crianças, hoje tem esses algoritmos que permitem você simular como as pessoas estão ficando velhas, hoje você é capaz de poder simular um envelhecimento de uma criança e tomar a identidade dela para quando ela ficar velha. Então, é um tipo de crime que a gente não ouviu falar ainda, é um crime temporal, mas isso pode acabar acarretando problemas para os seus filhos e você não tem nem a menor ideia de quão grave isso pode ser. De novo, e a gente que alimenta, que nem eu vi quando passou lá. Fizeram uma aplicação pra ver quando você vai ficar mais velho. Todo mundo colocando como vai ficar mais velho. Isso, coloca tua cara lá, cidadão. Põe tua cara lá. Vai alimentando as inteligências artificiais. Porque o que aconteceu? Eu li um livro que chamava... É muito interessante, que era Math of Weapon Destruction. Em vez de ser Mass of Weapon Destruction, é Math de matemática. E é uma pesquisadora ferrada, que eu deveria até deixar como conselho, se você quiser ser livro. Weapon Destruction, que ele fala justamente disso, como que os dados estão lá dentro, e ela faz como que acaba tendo até, como você falou, do preconceito, acaba tendo nessas questões. Ela pega um estudo de um prédio
que tava, no Brasil tem muito isso, eu fui no Brasil recentemente, tem muito isso. Você não precisa mais chegar lá, você põe a cara lá, ele reconhece a sua cara e abre o portão ou não. Só que num prédio nos Estados Unidos estava com um problema, por quê? Porque toda vez que chegava alguém de cor, e aí, o negócio travava. Aí ela pegou, como especialista, foi estudar lá. Os caras colocaram 3 exemplos de negão e negona lá. É lógico, né, mano? Tipo assim, é que nem a inteligência artificial, ela aprende. O Massaro tem mais informação, mais gabarito pra falar, tem mais lugar de fala do que eu. Mas, por exemplo, você quer que ela reconheça um gato, eles vão colocar todo tipo de gato. Foto de gato, desenho de gato, caricatura de gato, montagem de muro. E aí, uma hora ele vai entender que aquilo ali parece um gato. Então, assim, é o ser humano que alimenta a máquina. Então é você que está alimentando. Agora, se você chegar e quer reconhecer um afro-americano, você colocar só, negão é tudo igual depois das 6 horas, põe 3 aí que vai dar certo. Aí dessas coisas. Mas enfim, vamos continuar aqui. Que era Math of Weapon Destruction. Muito bom e para entender isso daí. Mas continuando aqui, incentivos fiscais e remoção do GST, que é a taxa, e financiamento favorável ainda estão em jogo. O ministro da Habitação, Sam Fraser, está considerando uma série de opções para ajudar a aliviar a crise imobiliária nacional, incluindo potenciais incentivos fiscais para construtores, acordos de financiamento de baixo custo e remoção da GST em projeto de habitação a preços acessíveis. Ele tem receio de criar incentivos que possam acabar subsidiando apartamentos de luxo. Os partidos da oposição têm pressionado o governo para agir mais rapidamente e Trudeau prometeu soluções habitacionais acessíveis. O governo pretende gastar o dinheiro já colocado para programas existentes de forma mais rápida e eficiente. E Fraser sugeriu limitar o número de estudantes internacionais que entram no Canadá como forma de aliviar alguma pressão sobre o sistema habitacional. Os aumentos das taxas de juros foram um golpe para o esforço para resolver a situação. E o presidente da Câmara de Calgary, Jyoti Gondek, disse que é necessário uma série de políticas para resolver a situação complexa. E aí o que acontece aí? Tem 2 coisas interessantes. Primeiro é que a gente já falou, eles tentaram colocar um pouco da culpa nos estudantes. Porque vamos achar um bode expiatório. O segundo é que eles falam assim, o Trudeau, porque o Trudeau ele tá, digamos assim, em pane de ideias. O partido dele está em pane de ideias. E aí o que ele fez? Ele chegou e falou, vou tirar a taxa da construção. Então se eu tirar a taxa de comprar material de construção, na cabeça dele, o cara vai abaixar o custo Só que o cara não sabe que ele vai também ajudar quem? O cara que construir o condomínio de luxo. Só que a minha grande pergunta é, será que o preço vai realmente abaixar? Porque o problema dele, se eu abaixar a taxa, automaticamente o cara vai cobrar menos. Só que quem decide o preço do imóvel é o lugar, é o mercado, não é só o material que você põe, porque muitas vezes você paga caro e quando você vai ver o material que está lá no fundo não é tão bom assim, porque justamente o cara trabalha na margem dele. Então eu acho uma solução muito simplista. Eu acho, eu vou abaixar a taxa de juros, e eu tenho muita dúvida que isso vai dar algum resultado. Mas, como eu disse, ele está aí uma pane total de ideias, ele está aí sem saber o que fazer, ele não sabe nem direito, porque ele tava até deu um maior problema aí no avião dele lá, porque o bicho tava lá. Mas enfim, nós vamos falar disso mais pra frente. Mas ele tá com problemas sérios aí, e agora ele veio com essa de vou abaixar a taxa do material de construção, achando que vai abaixar o preço das casas. Eu duvido que vai abaixar, porque os construtores vão encher a bunda de dinheiro e vão dar várias desculpas. Não, mas você sabe, aumentou aqui, aumentou ali, e não vai ter resultado quase que nenhum. Eu sei, essa questão, quando eu vi essa solução, eu pensei, putz, mas isso foi... Mas pensando do outro modo, que outra solução você poderia ter aplicado, né? Eu não sou economista para poder chegar numa sugestão, mas eu fiquei pensando, como é que o governo vai chegar e, de repente, baixar o preço dos imóveis? A força que o governo tem é emitir lei e decretar imposto. O que você vai fazer que é poder conseguir baixar o preço do imóvel do jeito que está insano hoje em dia, né? Então, mas é algo que tinha que ter feito há muito tempo atrás. Porque o que aconteceu? Quando a crise começou lá atrás, o que as pessoas falam? Saiu agora um estudo que no Canadá, eu esqueci o número, mas o Canadá precisa de não sei quantos mil imóveis a preços razoáveis para conter. Então, o que aconteceu? Eles deixaram o mercado enfervecer de uma maneira
Que hoje, o que todo mundo tá fazendo? O mercado acabou empurrando pra renoviction. Tipo, o cara põe o cara pra fora pra cobrar mais caro, porque não compensa mais. A pessoa que tinha aluguel de $1.000, o cara acabou o contrato do cara, o cara já quer pôr o cara pra fora pra colocar um de 1.500. Então, isso tinha que ter sido feito antes, porque é a lei da oferta e da demanda. Você começa a tirar, você tem muita demanda, você tem pouca oferta, o que o cara faz? Vamos tacar o preço lá em cima. Então, agora, a única maneira que deveria, mas que o governo não vai conseguir porque leva tempo, é se ele pudesse chegar e falar assim, nós vamos comprar vários terrenos e vamos construir um monte de casa subvencionada pelo governo a baixo preço. Que aí que ia acontecer? As pessoas iam preferir ir nas casas subvencionadas pelo governo. Só que como o governo não ocupou esse espaço, quem que ocupou foi os imobiliários. A imobiliária vem falar, nós vamos construir casa pra caramba, só que tem um preço e automaticamente você joga com a lei da oferta da demanda. Então assim, como disse o relatório, a única maneira de conter isso é se o governo construísse não sei quantas mil casas, mas isso vai levar não sei quantos mil anos. Então, quer dizer, agora o negócio já tá meio largado. Chegar com essa situaçãozinha aí, acho que vai ser meio devagar. E olha só o que aconteceu. Você tava falando disso daqui, né? Porque o Trudeau finalmente está voltando da Índia de volta pro Canadá. Ele finalmente voltou. O primeiro-ministro Justin Trudeau foi para Nova Delhi, na Índia, e por encontro do dia 20, e após um atraso de 2 dias devido a um problema de manutenção com a sua aeronave militar, ele finalmente conseguiu voltar. O Trudeau, como eu disse, estava na Índia para o encontro do G20 e já tinha participado do encontro da ASEAN em Jacarta e se reunido com investidores empresariais em Singapura. A Força Aérea Real Canadense enviou um CC-150 Polaris para a Índia e um jato Challenger foi enviado como contingência. E depois que um técnico sobrevoou com uma peça de reposição, o avião foi autorizado a decolar. O CC-150 Polaris, que foi comissionado no início da década de 1990, deve ser substituído no final deste outono por 9 Airbus, alguns novos e alguns usados. E a tripulação canadense vem treinando para pilotar a nova aeronave estão treinando no Reino Unido para pilotar a nova aeronave desde janeiro desse ano. E a espera é que os aviões substituto entrem em serviço ainda este ano, com alguma fé. Eu sei, eu tô vendo tua cara. Até isso deu errado, né, cara? Até o avião do cara tá quebrando. Isso é um sinal de que, putz, não tem mais. O que mais dizer? Velho, é o seguinte. O Trudeau, não é que eu tô pegando no pé do cara, não é isso? Não, você tá pegando no pé do cara. O cara ele foi lá pra Ásia lá e a reunião dele com a gente já foi semana passada com o Modi lá, foi bem complicado. Ele falou que foi difícil, o Modi não tava nem aí pra ele. Então, ou seja, já teve uma reunião super complicada com o representante da Índia lá, o homem de estado da Índia. Aí o cara fala, então tudo é o seguinte, vaza, mano. Aí fala, então eu vou embora. Aí o técnico chegou, então tudo, né? Não sei se vai dar pra ir embora não, mano. É melhor você continuar comendo um curry aí, porque... Como assim, velho? O avião... E aí o problema que eles falaram, se o problema era técnico, era um problema... Ninguém sabia o problema. Só que você imagina pra questão de imagem. Porque você sabe que em política a imagem... às vezes vale muito mais que a realidade. Sim. Ninguém vai explicar e falar, não, porque é um problema técnico, acontece com vários aviões, o avião é antigo, não era um problema no avião, era um problema talvez num alguma coisa que não permitia o voo segundo as novas legislações. O pessoal vai falar o quê? A porcaria do teco-teco do Trudeau não voa, entendeu? E aí, imagina a imagem do cara, você tem um primeiro-ministro, entendeu? Do Canadá, que não é um país da Republiqueta de Banana, que tá preso na Índia, e o fogo comendo aqui, imigração e alojamento, e o cara não tá lá, não conseguiu voltar. Então a imagem do cara é a imagem do quê? É o karma, né, mano? Os caras meteram, o karma do Trudeau não tá bom, mano, não tá bom. O karma foi pra Índia e a casa caiu. E o que eu tava falando, o problema é a imagem que fica. É aquela coisa do líder fraco que preso num... Por mais que não é só isso, eu sei que não é só isso, eu tô brincando, tô fazendo a caricatura aqui, mas fica aquela coisa, tipo assim, pô, esse é o primeiro-ministro, cara. Aí você vai lá no Twitter, lá no Facebook, deve você vê aqueles videozinhos, primeiro o Trump das costas pra ele, depois outro fulano não fala com ele sozinho, o avião não voa. Então, o acúmulo de coisas acaba deixando, mas tudo bem. Mas uma coisa eu quero falar e vou deixar aqui, eu não tô pegando no pé dele. O legado dele vai ser que ele legalizou a maconha. Pronto, falei.
Não, putz, foi uma situação bem desagradável. Cara, o Modi acabou de se encontrar com o resto dos líderes do BRICS. E toda a treta que o Canadá tá tendo com a China não tá deixando a imagem do Trudeau muito boa, né? E ainda acabado de sair dessa relação. E ainda mais teve todas as discussões recentes, o quebra-pau da Índia com a China essa semana por causa dos mapas que o governo chinês publicou com as fronteiras erradas lá da Índia. Fronteiras erradas não, fronteiras reivindicadas pela China, tomando território indiano. E ainda foi o Trudeau junto. Então não foi um momento nada favorável para ele, infelizmente. Então foi... sabe o que dá a impressão que eu tenho? Você tá assistindo assim, sexta-feira 13, parte 18, sabe? Você fica assim, cara, eu continuo porque eu acredito, mas, cara, tá difícil. Mas, enfim, siga em frente. Requerentes de imigração afegão diz que estão recebendo sinais confusos do Canadá sobre triagem de segurança. Mohamed Yunus Nassimi, um empreiteiro militar afegão que trabalhou com os exércitos ocidentais, incluindo as Forças Armadas canadenses, foi informado pelo governo canadense que ainda não concluiu o processo de triagem de segurança necessário para imigrar para o Canadá. O processo de triagem de segurança envolve a recolha de dados biométricos, tais como impressões digitais e amostras de ADN, e pode ser um desafio para os afegãos completarem nos seus países de origem. Nassimi e a sua família estão hospedadas num hotel em Islamabad desde outubro de 2021 e ele pediu ao governo mais informações sobre o seu caso. A Migração, Refugiados e Cidadania do Canadá disse que as triagens de segurança são um processo complexo que envolve vários especialistas e que aqueles que são rejeitados recebem cartas de justiça processual fornecendo uma explicação. O ministro da Imigração, Mark Miller, reconheceu os desafios de comunicação que o seu departamento enfrentou com os afegãos que tentavam chegar ao Canadá. Nem vou falar nada, né, mano? Cara, que ainda tá. Olha só, quando foi que o Talibã reassumiu esse negócio? Já faz 4 anos, cara. E ainda agora tem gente que trabalhava com o Canadá durante o período de sem o governo do Talibã que estão tendo, que foram prometidos a oportunidade de ir para cá, que não conseguiram chegar ainda. Enfim, continuando, as Forças Armadas do Canadá estão respondendo a uma crise de pessoal de maneiras inusitadas. As Forças Armadas canadenses relaxaram seus padrões de investimento para permitir mais expressão de individualidade para atrair e reter membros. Isso faz parte de um esforço maior de tornar as forças mais atrativas para novos recrutas, mas ainda existem 10 mil vagas abertas somente na Canadian Air Force, na Força Aérea Canadense. Os militares também estão muito preocupados com o destacamento para a fronteira da OTAN com a Rússia, além da Ucrânia e a região do Indo-Pacífico. Houveram também alegações graves e acusações criminais por agressão e assédio sexual nas Forças Armadas. Para resolver isso, a Marinha Canadense lançou o programa de experiência naval, que é uma espécie de test drive para reduzir o tempo necessário para treinar civis como marinheiros. Atualmente são 33 inscritos no programa, sendo que 364 em diversas etapas do processo de inscrição. Recentemente a gente falou aqui no programa, né, da questão das Forças Armadas estarem removendo aquela questão, a possibilidade de você fazer denúncias sobre assédio dentro da instituição. E isso pegou muito mal. Já era difícil estar recrutando gente. Recentemente, depois dessa mesma pesquisa, essa mesma matéria estava falando que a popularidade das forças canadenses caiu mais em 30%. Isso para um país que tem uma tradição militar, onde o canadense se orgulha de seu histórico militar, é um baque e tanto. Continuando aí, vai. Vamos falar falando de gente boa, né? Gente que... Agora eu quero ver. Tá falando de gente boa da WestJet. O WestJet vai revisitar a política depois que ele, Pierre Poilievre, fala sobre o sistema. Ele usou o sistema de
auditivo durante o voo. O sindicato que representa a tripulação de cabine da WestJet está exigindo um pedido de desculpas da companhia aérea depois que o líder conservador Pierre Poilievre falou no sistema de alto-falantes de um voo recente. Poilievre fez um discurso de 45 segundos que foi recebido com risadas e aplausos dos passageiros. A presidente local do sindicato de Alberta, Alia Rossini, disse que foi decepcionante que a companhia aérea tenha permitido que o político usasse o sistema de alto-falante e que a tripulação da cabine não tivesse tido participação na decisão. O CEO da WestJet, Alex von Rosenbroek, disse que o voo foi adicionado para atender a demanda pela convenção e estava em grande parte lotado de delegados conservadores, mas eles estariam revisando a política. Russiano está exigindo um pedido de desculpas do WestJet por culpar os membros da tripulação e diz que tanto a companhia aérea quanto Poilievre demonstraram falta de julgamento. Então vou pôr no contexto aí. O Poilievre... Olha o cara passando pano. Não é passando pano não. O Poilievre, ele tava... Cara, foi muito engraçado o vídeo, cara. Porque aquele vídeo parecia... Lembra da que a gente falou dos malucos que alugaram aqui no Quebec um voo durante a pandemia e viajaram zoando, aí filmaram os caras zoando? O Poilievre parecia esses moleque, velho. Tava lá todo mundo empolgadão. Tinha acabado de sair do Congresso dos Conservadores aqui no Quebec, que foi muito bom, por sinal. E aí, cara... Ele vai e pega lá o sistema do falante e começa a falar, velho. Tipo, sabe aquele moleque que tá contente, que tá vendo? Tipo assim, o cara tá vendo as pesquisas, tá vendo tudo. Foi errado, lógico, mas não podia ter feito isso. Tipo assim, mas é que eu falo que nessa hora tem que ter. É por isso que todo lugar tem que ter o departamento de vai dar merda. Tem que ter aquele cara que chega assim e fala, velho, vocês estão contentes. Vocês estão... Isso aí vai dar merda. Aí o que apareceu? Passou o vídeo ali lá. Tipo, parecia... Sabe aqueles moleques lá levantando a galera numa peça de funk? Falei, pô, não dá dessas, Poilievre. Aí você, mano, me ajuda a te ajudar, né, mano? Não, foi mancada grave aí do Poilievre aí no voo aí. Não, eu vi o diabo do vídeo. Eu vi o vídeo do cara falando ali, eu falei, o que é isso? Aí, que diabos é isso? Já virou. O outro me faz um blackface, mas esse daí me dá de férias frustradas. Não. Puta que me pariu. Tá. Esses. Cara, meu Deus do céu. Tá bom. Cada político que me parece. Enfim, por isso que eu vou votar no repolho. Não vai dar pra ficar fazendo essas coisas. Ainda aqui, a portas fechadas, liberais têm uma discussão robusta sobre os desafios do governo. Seu retiro em London, Ontário, os liberais tiveram uma discussão franca e contundente sobre a atual trajetória política do governo, com a presença do primeiro-ministro Justin Trudeau. Os ministros do gabinete Mark Miller e o Pablo Rodrigues disseram que o Trudeau ouviu as preocupações levantadas e foi aplaudido de pé no final da reunião. A discussão surge no momento em que as sondagens mostram que os conservadores abriram uma vantagem significativa sobre os liberais, levantando questões sobre a hipótese de Trudeau levar o partido a uma quarta vitória consecutiva. As reuniões do Partido Liberal estão previstas para continuar na quinta-feira, encerrando à tarde. A minha grande pergunta nesse exato momento, eu não sou membro do Partido Liberal, não sou igual você que tem a carteirinha do Partido Conservador, mas meu posicionamento é mais liberal, mas eu não entendo por que ainda não votaram pro homem para eleger um novo líder. Porque assim, velho, vamos começar um plano já para poder começar a promover uma outra cara, porque veja bem, tô do teu lado, mas vamos aceitar que não dá mais, né? Que tá difícil. Eu posso explicar. Ai, meu Deus, eu sei que a imagem do cara tá muito desgastada, mas vai, fale. Isso não é só isso não, porque acontece que ele tava preso lá, né, lá na Índia, aí ele voltou, e enquanto ele voltou, o que aconteceu? Saiu uma notícia, né, nos jornais que alguns deputados do partido começaram a falar, lógico, cobertos pelo anonimato na mídia, que não estavam contentes com a performance do Trudeau, que a imagem dele estava desgastada, que ele realmente teria que atacar mais o Poilievre, porque as pesquisas estão mostrando que ele tá super mal. E aí começaram a criticar o cara, meio que querer, tudo escondido no anonimato, querendo lavar a roupa suja ali meio que ao vivo. Só que aí eu vou ter que defender o Trudeau. Nossa, que isso? Defender o Trudeau. Porque, primeiro, em política,
a gente tem que falar o quê? Tem que ver o quê? É resultado. É resultado. Para quem acompanha a política, para quem não acompanha, para quem só vê o Trudeau hoje, tem que se lembrar que quando eu acompanhei toda a chegada dele, porque eu sempre acompanhei os conservadores, Steve Harper, o Harper estava há mais de 10 anos no poder. Durante a campanha de 2015, sabe em que lugar que o Trudeau estava nas pesquisas? Em terceiro. Ele não era nem ele era considerado uma comédia. Então, Trudeau, esse cara aí com tudo aquilo que a gente já conhece dele. Então ele estava em terceiro. O Partido Liberal estava no limbo, cara. No limbo. Era a terceira oposição. O Partido Liberal estava super mal do Canadá. Aí chegou o Trudeau. Ele é eleito líder do Partido Liberal. E ele ganha com a maioria enorme em 2015. Então, tipo assim, todo mundo que via ele... Então ele sai de terceiro nas pesquisas para ganhar com maioria absoluta. Então não se esqueçam, e de novo, tô defendendo tudo aqui, que política é feito de vitórias. Então ele ganhou a primeira. Isso não só ganhou, como toda uma grande maioria desses caras que estão falando aí no anonimato foram eleitos por causa dele. Então, peraí, você tá achando ruim, mas quem foi lá pôr a cara pra bater em 2015 foi ele. Depois teve a segunda eleição, quem ganhou de novo foi ele. Depois teve a terceira eleição, quem ganhou de novo, mesmo que se ele for minoritário, foi ele. Então, assim, o cara tem que ter, esses deputados tem que ter muito culhão pra pôr a cara, ou o cara vai deixar a vida política, ou o cara já... Porque o cara tem que ter muito culhão pra pôr a cara e falar assim, eu vou meter o pau no cara. Por quê? Porque o cara fala assim, tá bom, você tá me criticando, eu ganhei 3 vezes, você ganhou quantas? E política é isso. Então, você tá aí hoje sentado na sua cadeirinha de deputado, por quê? Porque você ganhou comigo. Então, assim, pode criticar o cara. E tem outra. Na defesa do cara, ele pode fazer tudo bem. Vocês querem me tirar? Vocês vão pôr quem? Aí o cara que vai assumir. E se o cara perde a próxima? O cara vai falar o quê? Porque o cara que tinha ganhado 3. O cara que entrou vai entrar. Então, assim, eu sei que o pessoal tá meio nervoso, mas ninguém tem. Ou até o dia que ele vai perder, aí depois eu posso mudar o discurso, dependendo do contexto. Mas hoje, ninguém pode falar nada pro cara. Porque ele pode falar assim, eu saí de terceiro das pesquisas para primeiro-ministro. E se ele ganhar agora a quarta, vai ser um recorde que nem o pai dele bateu na década de 60, 70. Então, assim, politicamente falando, ele é muito forte. A gente fala aqui da Christian Freeland, a gente fala a gente fala dos outros caras, mas assim, ninguém provou nada. Esses caras são ministros por quê? Porque ele ganhou em 2015. Esses caras têm projetos e dossiê muito importante, por quê? Porque ele colocou os caras lá. Então, é aquela coisa. Vai querer agora. Quando tava todo mundo lá ferrado, eu fui lá, coloquei o peito e defendi todo mundo. Agora, quem vai ser o Judas? Quem vai ser o Brutus que vai entrar no Senado e vai me dar a primeira facada? Eu quero ver esse cara chegar e falar, não. Então todo mundo fala assim, escondidinho e tal, não sei o quê, porque quer queira, quer não, ele ainda é o homem da situação. E o Trudeau, não pode esquecer uma coisa, ele não gosta de estar ali na Assembleia. O negócio dele é em campanha. Esse cara em campanha, ele tem aquele jeitão dele, professor de teatro, que chega. Ele é um cara, o que eles chamam de campaigner. É um cara que em campanha, ele é bruto, ele é bom, ele gosta de estar, ele é articulado, ele fala bem, ele tem réplicas rápidas quando o cara vai atacar ele. Ele não tem medo de ir pro pau. Então, assim, são qualidades que ele tem. Então, de novo, eu tô até demais aqui, tô defendendo demais tudo, mas esses caras que falam no anonimato, eu quero ver, e que nem eu falo, eu não gosto do Trudeau, eu tenho uma visão política e ideológica totalmente diferente da dele, mas eu reconheço as qualidades que ele tem e da onde ele veio. Então, se a gente pegar o contexto desde 2015, o cara que vai chegar lá e falar assim, não, eu vou substituir o cara, beleza, irmão, se você é mulher ou homem, seja lá quem for, você tem que ter muito culhão e, no mínimo, ganhar 3 vezes que nem ele ganhou e tirar o Harper que tava 10 anos no poder. Vou engolir tudo que eu falei. Depois desse momento histórico, deve ser a gripe, mas depois desse momento histórico, defendendo o Trudeau, vou até calar minha boca. Siga em frente. CRTC contrata empresa privada para investigar interrupções de Rogers em 2022. CRTC contratou uma empresa de consultoria de engenharia para investigar enormes interrupções da Rogers no verão passado, que deixou mais de 10 milhões de clientes sem celular e acesso à internet. O CRTC está
pagando a empresa Zona Partners $230 mil e a investigação está prevista para ser concluída no final de outubro. Desde a interrupção de Roger, tomou medidas para evitar outra e como separar suas redes sem fio e fixas e fazer revisões extensas de sua arquitetura e salvaguardas de rede. O CRTC, que é o organismo responsável aqui pelas telecomunicações, também introduziu regras temporárias que exigem que as telecomunicações notifiquem o regulador no prazo de 2 horas após uma interrupção grave. Iniciou consultas sobre como regulamentar ainda mais a forma como as telecomunicações reportam interrupções importantes ao serviço. No serviço. Vai anotando seu bingo aí, né? Porque a gente já começou a falar da primeira monopólio, foi a Rogers pro papel. Então vai anotando que o dia é longo ainda. E para fechar as notícias federais, a questão da limpeza da Air Canada e como as inspeções desmoronaram durante o Covid. Um novo relatório da Justiça de Ontário revelou que um sistema de inspeção de cuidados de longa duração da província ficou totalmente sobrecarregado durante a primeira onda da pandemia de Covid-19 e não foi capaz de garantir a segurança dos residentes e do pessoal. Não houve inspeções de longa permanência na província durante 7 semanas na primavera de 2020 e nenhum relatório de inspeção foi emitido durante 2 meses. A Justiça fez 76 recomendações ao governo que acabou aceitando e o Ministério concordou em apresentar relatórios semestrais sobre o processo na sua implementação. Além disso, a Air Canada pediu desculpas a 2 passageiros que foram escoltados para fora do avião pela segurança depois de protestarem que seus assentos estavam manchados de vômito, né? A gente falou isso na semana passada. E por último, não, é isso aí, era isso aí. Só falar que a Air Canada pediu desculpa pro pessoal que viajou com vômito na cadeira. Aí, mano, Air Canada e aqui a gente falou daquela vez lá. E aí pessoal viajando, eu vou pegar o avião, teve toda uma limpeza ultra técnica com inteligência artificial. Teve. Opa! Yeah. E você viu, o Marketplace essa semana tá muito interessante, porque eles foram fazer investigação de limpeza nos voos da Air Canada. E o cara colocaram o pessoal lá e o cara, sabe aquele negócio, o cara foi viajar lá com cotonetinho, então passava o cotonete na tela, cotonete no recosto, o cara colocava pra lá. Descobriram que a quantidade de E. coli nas cadeiras era superior a banheiros públicos. Então, você sabe, pra quem não sabe, E. coli é cocô, viu? É basicamente cocô puro, você tá sentado no cocô. E você falou do Marketplace, que o Marketplace aqui é o La Facture. La Facture, né? Quebec. Os caras fizeram a reportagem essa semana dos restaurantes dos fake, mano. O que o cara fez? O cara, durante a pandemia, né? Todo mundo pedindo comida em casa. E aí, o cara chegou e começou a sair vários restaurantes, né? Aí os caras foram atrás desse restaurante. Aí o cara falou, não, eu fiz o pedido aqui, mas eu vou buscar aí. Aí o cara chegava, velho, era a casa do cara, no subsolo, tipo, um cachorro passando, o gato em cima, o cara falou, vixe, mano, aqui, porque o cara vai lá, ele faz o restaurante dele, entra nos aplicativos DoorDash, Uber Eats, o cara não quer saber, né, meu? O cara só quer saber o endereço e a taxa que ele vai ganhar. Aí você fala, caraca, velho, você acha que tá pegando comida, então, tipo, esses caras, visite o seu restaurante pra ter certeza que não tá trazendo esses restaurantes ilegais aí que estão aí, tá lotado aí no Quebec, mano. Assim a gente fecha as notícias federais e a gente segue em direção à nossa volta pelo país. Então, começando nossa volta, a gente dá uma passada rápida ali pelos territórios, começando por Nunavut. Faz tempo que não falo em Nunavut, notícia boa aqui na província, né? E um grupo de artistas inuit está viajando para museus para estudar roupas e ferramentas tradicionais. A Guac é um grupo de artistas, designers e costureiros que estudam roupas, ferramentas e designs antigos inuit. Eles visitaram museus em todo o país para aprender os padrões de itens que existiam há centenas de anos.
feitos a partir de material que os inuits encontravam na terra. O objetivo é revitalizar roupas e ferramentas autênticas, ao mesmo tempo que exploram um sentimento de identidade e pertencimento. O projeto é financiado pela instituição de caridade Make Way, e o grupo está ansioso para sua próxima grande visita ao Museu Americano de História Natural na cidade de Nova York. New York. Isso aí. Bacana. Fica momento com vibes dessa semana. Grupo Aguaca. Show de bola, mano. Nossa. Siga em frente. Agora vamos para lá, para o nosso território do Noroeste. Uma semana após o fim da ordem de evacuação da escola e hospital de Yellowknife, ainda estão voltando aos trilhos. As escolas estão sendo preparadas com filtros EPA, os novos pisos, e a Stanton Territorial Hospital está reabrindo leitos de internação, sua UTI e sua unidade de endoscopia. O hospital também trabalha por volta de 100% da sua capacidade e avalia as necessidades de atendimento dos pacientes que foram evacuados para outros hospitais. Os funcionários da escola estão atentos à saúde mental dos alunos e os funcionários dos hospitais também estão recebendo apoio. Então, assim, é uma volta, a gente falou dos fogos que teve lá e tiveram em Yellowknife, a vida começando a voltar ao normal. Que bom saber que as coisas estão voltando. Saindo do território noroeste, a gente desce, pega em direção ao sul, pegamos uma canoa e viramos descendo a costa em direção a British Columbia. Em British Columbia, o ministro da Saúde alerta que uma alta demanda por cuidados médicos de emergência pode ser um novo normal. O ministro da Saúde, Adrian Dix, informou que existem níveis insanamente elevados de procura de pacientes nos hospitais de toda a província, com cerca de 9.700 pacientes em cuidados de emergência, que é 700 acima do normal para essa época do ano. Dix se reuniu com médicos do Surrey Memorial Hospital para atualizar as iniciativas para lidar com a superlotação, como o preenchimento de mais de 216 cargos, além da contratação de 39 enfermeiras com formação no estrangeiro e a duplicação da capacidade de leitos de medicina interna. Médicos da província disseram que o hospital ainda está muito ocupado e ainda há muito trabalho a fazer. E o Dix disse que a situação é um resultado de uma geração de negligência para com a Fraser Health, criticando os governos liberais de 2001 a 2017 por uma série de erros. A oposição de British Columbia e a United MLA disse que o NDP é responsável pela crise e apelou ao credenciamento rápido para graduados em medicina com formação no estrangeiro. Um troço que eu já estou dizendo que tem que acontecer há muito tempo, não só em British Columbia, tem que acabar esse negócio essa embromação que existe nesse país. Demorou isso aí já, pelo amor de Deus. Tá. Você ouviu a piadinha? Essa piadinha foi muito escrota, né? A gente já fala isso aqui, né? Diada piada. Se você ficar doente, não ligue pro 911. Chame um Uber. Mas você tem maiores chances de ser atendido por um médico do que se chegar um 911. Continuando na British, seca traz maiores riscos de inundações e danos de grande alcance. A Colômbia Britânica enfrenta uma seca sem precedentes que está matando um grande número de árvores no Parque Stanley em Vancouver e colocando a vida selvagem em perigo. 80% das bacias hidrográficas da província enfrentam condições de seca de nível 4 ou 5, o que significa que os danos ecológicos e econômicos são prováveis ou quase certos. A seca simultânea e a época de incêndios sem precedentes estão agravando mutuamente e deixam a província cada vez mais vulnerável a grandes inundações. A mudança climática é um dos principais impulsionadores das condições de seca, estabelecendo recordes para os verões mais secos em muitos anos desde a antiguidade. E as comunidades já estão sentindo isso. Especialistas dizem que o melhor cenário é uma quantidade moderada e prolongada de chuva para reidratar gradualmente o solo sem sobrecarregar os sistemas já danificados. As comunidades e os especialistas apelam a uma silvicultura e um planeamento de emergência mais coordenados e específicos para a seca. Ou seja, se continuar fazendo do jeito que está fazendo, meu amigo, a situação é só piorar. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém está fazendo nada. Esse é o ponto. Cara,
não está ajudando. Ainda em British Columbia, né, a gente diz que o aumento permissão liberada para o aumento de aluguel para 3,5% para 2024. A província de British Columbia anunciou que os proprietários poderão aumentar os aluguéis em até 3,5% em 2024, um valor inferior à atual taxa da inflação. Esse aumento visa equilibrar a acessibilidade dos inquilinos e a capacidade dos proprietários de manter as unidades de aluguel. A província também afirmou que quando a inflação voltar aos níveis normais, pretendem voltar a um aumento anual dos aluguéis vinculado ao índice de preços ao consumidor. Esse aumento não se aplica a arrendamentos comerciais, arrendamentos de habitação sem fins lucrativos, habitação coletiva e algumas instalações de vida assistida. 3,5%, hein? Nossa Senhora. Tá fácil. Fácil. Você sabe quanto está o valor do aluguel em Quebec? O valor médio do aluguel em Quebec? Cara, tava em torno de 1.000 e alguma coisa. Você sabe quanto está o aluguel médio em British Columbia? Não. Ele varia entre 2.400 e 2.700 dólares por um apartamento de 1 quarto. E esse é o média, né? Essa é a média. É a média. Bom, todo mundo conhece a minha definição de média, então... Ai. Rapaz. Então vamos lá. O City pede desculpa a... Opa, vamos lá. Uma cidade pede desculpa a ex-vereadora pelo racismo sistêmico que levou à sua renúncia. Terrace, uma pequena cidade do norte de British Columbia, pediu desculpas pelos efeitos do racismo sistêmico sobre a ex-vereador Hawks Majagali, ou Jessica McCallum Miller. Hawks Majagali foi eleito em 2018 aos 25 anos, o vereador mais jovem da cidade. Ele renunciou em 2021 devido ao racismo e ao sexismo, na verdade, o que afetou negativamente a sua capacidade de trabalhar para os seus eleitores e colocou em risco a sua saúde mental. A cidade de Terrace e o prefeito de São Butchas assinaram uma declaração conjunta reconhecendo os danos causados a Hawks Majagali e estão empenhados em avançar juntos no espírito de reconciliação. Desde então, Hawks Majagali apresentou uma queixa de direitos humanos que foi concluída com um acordo de mediação. Ela agora é uma artista e estudou nos Belas Artes da Freda Design School do Northwest of Coast Art. Então, ou seja, foi lá, se elegeu, pôs a cara no poste e aí continuou aquela a pequenez humana, tirando mais um jovem aí das áreas políticas por causa dessas idiotices. Olha, uma coisa que a matéria não falou aí, mas a Hawks, ela era a primeira vereadora indígena da cidade. E é assim que ela recebeu. Parabéns. Bravo. Para fechar British Columbia, por que a ascensão do Partido Conservador pode mudar a dinâmica política da província? O membro da legislação Bruce Hanneman, de Abbotsford South, abandonou recentemente o Partido Conservador Unido de British Columbia, seguindo o exemplo do agora líder John Rustad, que fez a mesma coisa meses atrás. Essa foi uma boa semana para o Partido Conservador, já que a sondagem realizada pela Main Street Research mostrou que eles ganhariam 21% dos votos se as eleições fossem realizadas agora. O Banman disse que acredita que British Columbia precisa de um líder que seja um ser humano decente e de um partido que esteja disposto a deixar a política de lado para defender o que é certo. Os estrategistas políticos argumentam que os conservadores estão falando sobre questões de uma forma mais populista e se conectando com pessoas que procuram uma opção conservadora verdadeiramente autêntica. O NDP provavelmente está observando a luta crescente entre os conservadores e o outro partido com um saco de pipoca na mão enquanto a oposição se divide. Isso aí. Nossa Senhora. E é isso, conservador. Mas só queria colocar um ponto nisso aí. A gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas têm, acho que o termo, principalmente populismo, está sendo muito mal utilizado, da maneira sempre pejorativa. E não tem só o lado negativo do populismo, porque o populismo tem duas coisas. Tem aquele populista que vai realmente tentar
denegrir as instituições, fazer o nós contra eles, para capitalizar na guerra política. E tem um populismo que é quando o político ele consegue falar diretamente com o povo e entender o que o povo quer. O que acontece muitas vezes é que acaba se misturando todo mundo e vira essa coisa. Mas só esse meu ponto de ter que ser um certo cuidado, porque tem políticos que realmente conseguem determinar qual que é a ansiedade da opinião pública. E esses caras geralmente acabam tendo uma vantagem em certas corridas políticas. Só para dar um parecer de onde estamos atualmente, o Partido Conservador, o NDP de British Columbia, tem 45% das projeções de voto atualmente, mas o Partido Conservador está vindo atrás com 30% e ganhou 5% recentemente. E eu fiquei viciado naquele 338 Canadá e eu só fico acompanhando esse negócio, né? Eu sou um cara de dados, fico vendo números igual um louco. Esse é 338 Canadá e é o mesmo cara que tem os 125 Quebec, que são as 125 circunscrições, e por isso que é o 338 do federal. E ele tem várias... E é legal também no Quebec, ele coloca até vários contos. Tudo bem que quando é muito pequeno não dá, mas ele tem uma... E é bem feito dele, é bem feita a contagem lá. Massa. Segue em frente, política do lado, né? Meu querido PR, vai. Deixa me chamar de Poliev. Vamos para Alberta. Alberta, alunos e funcionários da escola primária de Edmond podem ter sido expostos ao amianto. Nada de ruim, né? No início de maio, a construção para consertar um cano rompido na Greenfield School, no sudoeste de Edmond, pode ter exposto alunos e funcionários ao amianto. A Saúde e a Segurança Ocupacional de Alberta conduziu uma investigação neste verão e os testes mostraram baixos níveis de amianto no drywall. A divisão está agora para trabalhar com um investigador externo e um empreiteiro independente para concluir o trabalho de reparação, com supervisão e de consultores independentes de materiais perigosos. A escola foi limpa e os filtros de ar substituídos, e a divisão está aconselhando as famílias a procurarem mais informações sobre a saúde junto aos profissionais médicos. As ideias, mano. As ideias. Advogada de Edmond já tá... Vem aqui, fala com o papai, que processinho vem que vai. Capaz. Em Alberta, a taxa extra de Calgary, além dos preços da eletricidade, deve superar 200 milhões de receitas. De novo, a cidade de Calgary espera que mais de 200 milhões de dólares em receita neste ano sejam provenientes da taxa de acesso local nas contas de energia dos calgarianos, excedendo e muito os valores arrecadados nos anos anteriores. Isso levou a apelos da Câmara Municipal para alterar a forma como a taxa é calculada, que aumenta e diminui com o preço da energia, ao contrário de outros municípios. Edmonton usa uma fórmula de taxa fixa, que significa que o valor que arrecada não está sujeito às mesmas oscilações. No ano passado, a cidade de Calgary arrecadou quase 226 milhões de dólares em taxa de acesso local à eletricidade, um aumento de 76% em relação à média da década anterior. A questão tem recebido mais atenção ultimamente devido ao alto preço da eletricidade e o tamanho dos lucros inesperados que a taxa de acesso local tem gerado para a cidade de Calgary. Os funcionários da cidade estão recomendando que o Conselho aprove um estudo mais aprofundado sobre as taxas e as suas implicações. 200 milhões de dólares em taxa extra de eletricidade. Porra! Dinheiro de pinga, né? Dinheiro de pinga. Porra, dá pra mim. Pra nós, né, mano? Faz uma doação anônima aí. Os casos de emerda, ou seja, do E. coli, continuam a aumentar à medida que algumas creches reabrem. O Serviço de Saúde de Alberta relataram um total de 231 pessoas infectadas com E. coli no surto da creche de Calgary, com 25 crianças e um adulto hospitalizados, e 11 pacientes estão recebendo alta desde o início. 21 pacientes, todos crianças, apresentam síndrome do hemolítico urêmica, de doença grave. A AHS, que é o Departamento de Saúde lá de Alberta, considera altamente provável que a origem do surto sejam os alimentos contaminados distribuídos por uma cozinha central partilhada pelas creches.
4 das 11 creches fechadas foram autorizadas a reabrir seu critério, sendo que 7 restantes autorizadas a reabrir na terça-feira. Determinar a causa do surto é um processo complexo e o professor de microbiologia da Universidade de Colômbia Britânica, Brett Finlay, disse que pode levar algum tempo para detectá-lo. Foi criada uma clínica dedicada no Hospital Infantil de Alberta para monitorizar pacientes sintomáticos e o surto deverá chamar a atenção para a importância da manipulação e monitorização dos alimentos quando eles estão a ser distribuídos. E a Premier de Alberta, nossa louquinha, que é gente boa pra caramba, ela deu uma entrevista recente sobre isso daí, foi até bem emocionante, ela até chorou, ela falou com a voz bem embargada, que ela é mãe e tal, tudo. Você imagina seu filho, uma criança sendo infectada com E. coli, enfim, eu achei muito legal. Ela foi lá na frente falar, explicar, não jogou só o Ministério da Saúde lá, ela foi lá, ela deu a cara pra bater e bravou pra ela. Eu gosto muito dela. Daniela Smith é gente fina, eu gosto dela. Rapaz, mas eu ainda tô chocado com isso. Uma cozinha infectar 11 creches, rapaz. É muita coisa. Para fechar, Alberta, uma nova estátua da Mulher Maravilha foi instalada no Bow Valley College. Uma estátua de 2 metros de altura da estrela de cinema da Mulher Maravilha, Gal Gadot, foi colocada no Bow Valley College Center for Entertainment Arts, em Calgary. A reitora Alison Anderson escolheu a estátua porque ela simboliza o empoderamento feminino e o objetivo da faculdade de criar um espaço inclusivo para o trabalho de uma equipe criativa. A estudante de efeitos especiais Luisa Etcheverry é fã da estátua e do gênero de super-heróis, e a sua mãe também ficou animada para vê-la. A estátua de 74 quilos levou 2 anos para chegar da China devido a problemas na cadeia de abastecimento, e será oficialmente inaugurada em uma visitação pública na faculdade no dia 21 de outubro, que foi batizado de Dia da Mulher Maravilha. Aprendi 2 coisas: que demora bastante para você trazer uma estátua da China, 2 anos é tempo para dedéu, e que dia 21 de outubro é Dia da Mulher Maravilha. Mano, okay. Eu sou fã, eu sou do time Marvel, não sou do time DC, mas todo meu respeito à Mulher Maravilha, e ela merece. Dia da Mulher Maravilha. Ok, aprendi um novo. Muito bom, parabéns. Siga em frente aí, seu pé. Vamos lá para Saskatchewan. A cultura do álcool aumentou durante a pandemia, levando a um consumo mais problemático. A pandemia de Covid-19 causou um aumento da ansiedade, do medo, do tédio, do isolamento, levando um aumento do consumo problemático de álcool e do alcoolismo. British Chevrolet de Bethune, Saskatchewan, parou de beber em 2021, depois que seu consumo de álcool piorou durante a pandemia, e agora tem uma conta nas redes sociais e um blog para ajudar a inspirar outras pessoas a ficarem sóbrias. A conselheira antidependência Lauren McDonald disse que recebeu mais ligações de pessoas sóbrias e curiosas do que o normal durante a pandemia, e alguns dos seus ex-pacientes tiveram recaídas. O álcool também ficou mais acessível durante a pandemia, com muitas províncias e territórios revertendo importantes salvaguardas e políticas públicas. Chen Naimi acredita que o principal legado negativo duradouro da pandemia serão as políticas relaxadas em torno do álcool, e que os níveis de governo provincial e federal precisam de levar a sério as repercussões prejudiciais dessa cultura. Eu vou falar da maneira muito enviesada, porque, bom, todo mundo sabe, como um bom ex-militar e um cara que é totalmente pró-esporte, eu sou totalmente contra todo e qualquer tipo de droga. Maconha pra mim é droga. Você pode fumar, é legal, mas pra mim quem fuma maconha é maconheiro, ponto. É que nem fuma cigarro, é fumante, ponto. O cigarro pra mim é droga, o álcool pra mim também é droga. Só que o que eu acho interessante é o poder, de novo, do lobby dentro dessas indústrias. Porque você, por exemplo, se você pegar, vamos lá, qualquer produto, que nem o açúcar também é uma droga, cara. O sal é uma droga. Só que quando você vai consumir, você consome de maneira consciente. Tá lá marcado lá quantos gramas de açúcar você tá colocando. Você tem vários comerciais mostrando lá aqueles saquinho de açúcar quando você tá comendo tomando em relação ao suco. É claro, você toma porque você quer. Só que o álcool, cara, me mostra uma garrafa de álcool que mostra na sua etiqueta o mal que o álcool faz. Não tem nenhuma, porque o lobby do álcool é muito forte. Então, ou seja, eu não tô aqui criticando, eu bebo moderadamente. Não é isso o meu ponto. O meu ponto é: álcool pra mim é droga. E quem conhece a história de como o álcool foi introduzido e legalizado na sociedade sabe que o poder do lobby,
os impostos que traz, acabam ali dando um blindside ali do que acontece realmente. Então, eu acho que o álcool deveria ser muito mais legalizado e do mesmo jeito que as outras drogas, principalmente aqui no Canadá, porque a gente sabe que é um monopólio. Por exemplo, aqui no Quebec, a gente tem a SAC, que é o organismo que controla todo o álcool, ou seja, você vende álcool, você não pode comprar se não passar pela SAC. Então, isso é uma vaca, uma galinha dos ovos de ouro para o governo nas custas das pessoas que estão usando o álcool. Eu vou falar depois disso. Concordo. Eu também não bebo, então recomendo, voto com o relator. Essa é a minha questão. Ainda em Saskatchewan, né, a Justiça Federal houve argumentos em audiência de deportação de caminhoneiro em acidente em Humboldt Broncos. O juiz federal reservou sua decisão no caso de deportação de Jaskirat Singh Sidhu, um motorista de caminhão responsável pelo acidente mortal do ônibus Humboldt Broncos em 2018. O advogado de Sidhu argumentou que os funcionários da Agência de Serviços de Fronteira do Canadá, a CBSE, recomendaram sua deportação e não levaram em consideração seu histórico anteriormente limpo e remorso. A CBSA recomendou que ele fosse entregue ao Conselho de Imigração e Refugiados para decidir se deveria ser deportado para a Índia. O presidente do Tribunal Federal, Paul Crampton, disse que daria prioridade à divulgação de uma decisão devido à gravidade do caso. Se o Sidhu for bem sucedido, o assunto deve ser devolvido à CBSA para outra revisão. Você lembra desse acidente? Cara, foi bem feio, cara. Foi complicado, isso aí foi bem triste, não, isso aí. Era um time de futebol americano de adolescente, né? De hockey. De hockey, né? Cara, muito triste isso. Segue em frente. Então vamos saltar ali para Manitoba. Trabalhadores sindicalizados do Loblaw em Manitoba votam a favor da greve. O sindicato local 832, que representa aproximadamente 4 mil trabalhadores em Manitoba, na super loja Real Canadian, no Frills e Extra Foods, votou esmagadoramente a favor de um mandato de greve se as atuais negociações contratuais com o Loblaw fracassarem. 97% dos trabalhadores que votaram a favor do mandato. O sindicato disse que o moral e as condições de trabalho deterioraram-se desde a pandemia da Covid-19 e que os trabalhadores querem um contrato que reconheça o seu papel no sucesso de Loblaw, dados os lucros recordes das empresas e o pacote de compensação do presidente Galen Weston. As negociações devem continuar até a data de vencimento do contrato no dia 28 de setembro. Beleza, o direito de greve, todo mundo tem direito de greve, mas eu acho interessante toda vez que os caras tentam colocar tipo assim, mas porque o presidente da empresa, velho, o cara tá lá, mano, pra tomar decisões muito mais complicadas que o cara que tá ali só catando o carrinho do estacionamento e colocando dentro do mercado, velho. Eu acho que tem que parar essa idiotice. Eu acho muito pobre, pouco articulado, intelectualmente fraco esse argumento de dizer, mas não tô falando que a empresa que fez lucro, isso não é meu ponto. Meu ponto é quando pega o salário do presidente pra falar, porque isso pra mim realmente, cara, não cola, não leva em consideração todo o contexto que tem que ser levado aí. Enfim. Mas é o cara que representa a empresa, né, velho? É o cara que deveria estar lá fazendo o papel de fazer o... Como é que chama? Porta-voz da empresa, né, cara? Ainda em Manitoba, cortes progressivos de impostos conservadores tornarão Manitoba mais competitivo. A líder conservadora progressista Heather Stefanson falou à Câmara de Comércio de Manitoba nessa manhã, na última quarta-feira, promovendo os prometidos cortes de impostos do seu partido. Ela argumentou que Manitoba precisa ser competitiva com as taxas de impostos de Saskatchewan e Alberta para atrair empregos e manter os jovens na província. Ela disse que Manitoba pode atrair empresas e empregos através da sua hidroeletricidade limpa e de baixo custo, o que geraria mais receitas. Os conservadores prometeram grandes reduções de impostos, incluindo a eliminação do imposto sobre os salários das empresas e um corte acentuado no imposto sobre os rendimentos das pessoas solteiras, e Stefanson afirmou que o governo pode pagá-los enquanto avança em direção ao orçamento equilibrado.
é Manitoba aí prometendo ser a nova mina a nova galinha dos ovos de ouro para as empresas, né? Cara, mas isso é ser conservador. Você baixa os impostos, entendeu? Você vai lá e investe nas empresas. É isso aí, cara. O equilíbrio do orçamento. Isso é uma palavra que tem um cara aí que eu não vou nem falar, o cara que liberou a maconha para o Canadá, mas ele nunca nem ouviu falar dessa palavra. Equilíbrio orçamentário. Mas pronto, só isso. Só lembrando que atualmente os assentos, a projeção de votos de Manitoba está praticamente empatada, né? O Partido Conservador e o NDP tá ali pau a pau. E eu vou ficar fazendo essa cutucação assim, cara. A legislação proposta sobre armas pode ter impactos graves nos meios de subsistência das pessoas. Matt Hipwell administra a Wolverine Supplies, perto de Virden, Manitoba, que vende armas de fogos e suprimentos para atiradores esportivos, caçadores, praticantes de atividades ao ar livre e agricultores. Ele critica a nova legislação federal de controle de armas, o projeto de lei C-21, que fortaleceria o congelamento de venda das armas curtas e visaria reprimir as armas de fogo de assalto que não estão atualmente no mercado. A legislação poderia tornar mais difícil para alguns conseguir uma arma e endurecer as penas para os crimes com armas de fogo. Os defensores do controle de armas dizem que isso não vai longe o suficiente. Hipwell afirma que isso prejudicará seu negócio e afetará outros varejistas em todo o país. Ele também administra um mini museu que exibe armas antigas usadas na Primeira, Segunda e na Segunda Guerra Mundial. O governo liberal revelou um programa de recompra de armas proibidas, mas ainda não foi consagrado na lei. Uma testemunha do Police Remembers, um grupo de controle de armas, diz que o governo precisa ir mais longe e introduzir o regulamento para proibir todas as armas de assalto. Hipwell acredita que é necessário uma legislação concisa e clara no sistema de justiça que proteja ambos os lados. Então, ou seja, o liberal falou que ia proibir um monte de arma, depois eles voltaram atrás. E esse Police Remembers, que me souvient, é aquele caso, é um grupo de sobreviventes que teve o ataque aqui na Faculdade de Engenharia do Quebec, onde o cara entrou lá e matou várias mulheres. O cara que era contra o feminismo e ele matou várias mulheres. Esse Police me souvient, quando todo ano, aqui em dezembro, tem uma comemoração. E do ano retrasado, o Trudeau foi muito criticado porque ele não estava apoiando a lei, não passava a lei, depois ele passou a lei com os amendements lá, que ele ia realmente mudar tudo, aí elas falam, não, realmente ele fez alguma coisa, e quando ele voltou atrás, elas falam, não, ele agora tá zoado. Então, ou seja, quero ver o fim do ano agora, quando ele vir aqui, eu acho que ele vai ser recebido aí com as pedrinhas nas mãos. Eu tenho um negócio com datas, né, que eu acho que as datas me perseguem. Esse ataque do massacre da Escola Politécnica aí aconteceu exatamente no dia do meu aniversário. Mas enfim. Assim a gente fecha as notícias dos territórios e das províncias das prairies do Noroeste e a gente segue em direção ao Gemesuvien. Gemesuvien. Então hoje a gente vai falar de uma parte da história canadense muito interessante, que é a expulsão acadiana, que é conhecida também como a Grande Revolta. Vamos lá. Imagina aí, soldados cercando civis aterrorizados, expulsando-os de suas terras, queimando as suas casas e colheitas, e parece um pesadelo do século XX num dos locais problemáticos do mundo, mas descreve nada mais nada menos que uma cena do início da história do Canadá, a deportação dos acadianos. Os acadianos viviam no território da Nova Escócia desde a fundação do Port-Royal em 1604. Estabeleceram uma pequena e vibrante colônia em torno da Baía de Fundy, construindo diques para domar as marés altas e para irrigar os ricos campos de feno. Em grande parte ignorados pela França, os acadianos desenvolveram uma mentalidade independente. Com os seus amigos e aliados,
os Micmac, eles sentiram-se seguros mesmo quando a soberania sobre as suas terras passou para a Grã-Bretanha depois de 1713. Em 1730, as autoridades britânicas persuadiram os acadianos a jurar, se não lealdade, pelo menos neutralidade em qualquer conflito entre a Grã-Bretanha e a França. Mas, com o passar dos anos, a posição dos acadianos na Nova Escócia tornou-se cada vez mais precária. A França aumentou as apostas ao construir a grande fortaleza de Louisbourg, na ilha de Cape Breton. Em 1749, os ingleses combateram as ameaças estabelecendo uma base naval em Halifax. Em 1751, os franceses construíram o forte de Beauséjour, no istmo do Chignecto, e os ingleses responderam com o forte Lawrence, a poucos passos de distância. Embora os governadores britânicos anteriormente tinham sido conciliadores com os acadianos, o governador Charles Lawrence estava preparado para tomar medidas drásticas. Ele via a questão acadiana como um assunto estritamente militar. Depois que Forte Beauséjour caiu nas mãos das forças inglesas em junho de 1755, Lawrence notou que havia cerca de 270 milícias acadianas entre os habitantes do forte, tanto pela sua professada neutralidade. Em reunião com os acadianos em julho de 1755 em Halifax, Lawrence pressionou os delegados a fazerem um juramento de lealdade irrestrito à Grã-Bretanha. Quando eles recusaram, ele os prendeu e deu a fatídica ordem de deportação. Lawrence teve forte apoio em seu conselho de imigrantes recentes da Nova Inglaterra que cobiçavam as terras acadianas. Comerciantes de Boston frequentemente expressaram admiração pelo fato do povo estrangeiro, colocado entre aspas, ter sido autorizado a possuir terras tão belas em uma colônia britânica. Na sexta-feira do dia 5 de setembro de 1755, o coronel John Winslow ordenou que todos os homens com mais de 10 anos ou mais na área se reunisse na igreja de Grand-Pré para uma mensagem importante da sua excelência Charles Lawrence, o tenente governador da Nova Escócia. O decreto que foi lido para a Assembleia e declarou em parte que suas terras e propriedades, gados e todos os tipos de animais de todos os tipos sejam confiscados à coroa com todos os outros bens, economizando seu dinheiro e bens domésticos e vocês mesmos para serem removidos dessa província. Foi um habitante da Nova Inglaterra, Charles Morse, que elaborou o plano para cercar as igrejas acadianas numa manhã de domingo, capturar o maior número possível de homens, romper os diques e queimar as casas e as colheitas. Quando os homens se recusaram a ir, os soldados ameaçaram as suas famílias com baionetas. Eles foram relutantes, orando, cantando e chorando. No outono de 1755, cerca de 1.100 acadianos estavam a bordo de transportes para a Carolina do Sul, a Geórgia e a Pensilvânia. Lawrence exortou os seus oficiais a não prestarem a menor atenção, entre aspas, a qualquer protesto ou memorial de qualquer um dos habitantes. Quando o coronel John Winslow leu a ordem de deportação, admitiu que, embora fosse o seu dever, era muito desagradável à minha natureza, constituição e temperamento. Uma frase que não estaria fora de lugar em muitas atrocidades mais recentes, ele acrescentou: mas não é da minha conta animar, mas obedecer às ordens que recebo. Alguns acadianos resistiram, nomeadamente Joseph Beausoleil Brossard, que lançou uma série de ataques retaliatórios contra as tropas britânicas. Muitos escaparam para as florestas, onde os britânicos continuaram a caçá-los durante os 5 anos seguintes. Um grupo de 1.500 pessoas fugiu para a Nova França, outros para o Cabo Breton e o curso superior do rio Pédoudiac. Dos cerca de 3.100 canadianos deportados após a queda da Louisbourg em 1758, estima-se que 1.649 morreram por afogamento ou doenças, uma taxa de mortalidade de 53%. Entre 1755 e 1763, aproximadamente 10.000 acadianos foram deportados. Eles foram enviados para muitos pontos ao redor do Atlântico. Grandes números foram desembarcados nas colônias inglesas, outros na França ou até mesmo no Caribe. Milhares morreram de doenças ou de fome nas péssimas condições a bordo do navio. Para piorar a situação, os habitantes das colônias inglesas, que não tinham sido informados da chegada iminente de refugiados infestados de doenças, ficaram furiosos. Muitos acadianos foram forçados, como o poema da lendária Evangeline de Longfellow,
a vagar interminavelmente em busca de entes queridos ou de um lar. Embora os acadianos não tenham sido realmente enviados para a Louisiana pelos britânicos, muitos foram atraídos para a área pela familiaridade da língua e permaneceram para desenvolver a cultura hoje conhecida como Cajun. De volta à Nova Escócia, as terras desocupadas dos acadianos foram logo ocupadas pelos colonos da Nova Inglaterra. Quando os acadianos finalmente foram autorizados a retomar depois de 1764, eles se estabeleceram longe das suas antigas casas em St. Mark Bay, Cheticamp, Cape Breton, Ilha do Príncipe Eduardo e no norte e leste da atual Nova Brunswick. A expulsão revelou-se tão desnecessária por motivos militares, como mais tarde foi considerada desumana. A falta de imaginação de Lawrence desempenhou um papel tão importante quanto a ganância, a confusão e a incompreensão e o medo. As migrações dos acadianos para uma nova Acádia continuaram na década de 1820. Ao longo de toda a provação, mantiveram seu sentido de identidade, como de fato fazem hoje. Uma demonstração notável de vontade humana face à crueldade. Então, mais um fato importante da nossa história que você ficou sabendo e conhecendo aqui no Jamestovian, a expulsão canadiana. Valeu! E agora a gente chega nas províncias, nas das províncias gigantescas desse país, começando por Ontário, né? A prefeita de Toronto instruiu a equipe a não expulsar refugiados e requerentes de asilo dos abrigos da cidade. A prefeita de Toronto, Willia Chow, instruiu a equipe municipal a garantir que refugiados e requerentes de asilo tenham acesso a leitos no principal sistema de abrigo da cidade quando houver vagas disponíveis. Isso inverte uma política adotada pela cidade em maio, que afastou refugiados e requerentes de asilo do principal sistema de abrigo. A pressão sobre o sistema de abrigo continua aumentando, com mais de 10 mil pessoas utilizando e 305 pessoas que não conseguiram encontrar espaço na última noite. Chow apelou aos governos federal e provincial para assistência no fornecimento de uma solução sustentável e de longo prazo. Igrejas lideradas por negros intensificaram um fornecimento de abrigo às pessoas que dormiam no chão. O governo federal concordou em fornecer 97 milhões de dólares e a província e a cidade prometeram dinheiro adicional para liberar vagas nos sistemas. Isso aí. Continua. Por que será, né? Que o pessoal está no sistema de abrigo. Por que será? Né? Será que tem a ver com o fato de você não consegue pagar? Será que isso tem a ver com você não consegue arranjar dinheiro? Será que isso não tem a ver com o mercado? Enfim. A tendência é só piorar. Homem de Toronto vence luta por acomodação para deficientes contra quem? Air Canada. Tim Rose teve acesso negado a um voo da Air Canada em 2016 devido ao tamanho de sua cadeira de rodas elétricas. Depois de lutar contra a companhia aérea, ele ganhou uma decisão da Agência Canadense de Transportes exigindo que a Air Canada fornecesse acomodação para passageiros com dispositivos de mobilidade com pelo menos 21 dias de antecedência. Caso isso não seja possível, a companhia aérea deverá encontrar outra forma de transportar o passageiro no dia em que deseja viajar ou no dia anterior ou posterior. A comunidade de deficientes está satisfeita por ver a decisão a favor de Rose, mas afirma que outros problemas persistem quando se trata de voar com uma cadeira de rodas. No entanto, há esperanças no horizonte, já que Delta Airlines lançou um protótipo de assento que permitiria os passageiros a permanecerem em suas cadeiras de rodas durante um voo inteiro. Cara, isso aí, meu, a gente tá em 2023, cara, é realmente incrível, velho. É um absurdo que até agora não tem. A gente fica enchendo o saco que você tem que construir rampa, que você tem que ficar fazendo lugares acessíveis, etc e tal. E a gente não consegue. As pessoas que utilizam os cadeirantes não conseguem viajar sem ficar implorando condições para isso. Bom, isso aí. Parabéns, Air Canada. Parabéns. Levou na cabeça. Universidade de Ottawa retirando informações públicas das aulas. A Universidade de Ottawa removeu os detalhes das salas de aula nos horários publicados em seu site público, argumentando saúde e segurança da comunidade escolar após o triplo esfaqueamento na Universidade de Waterloo.
a Carleton University também removeu os locais dos cursos do seu site público. A diretora do Instituto de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade de Ottawa disse que as mudanças são insuficientes e que os professores que ensinam disciplinas relacionadas com gênero, feminismo e antirracismo enfrentam ameaças regulares, incluindo insultos ofensivos e ameaças de morte. Ela pede que a universidade realize uma auditoria de segurança no campus e garanta que as salas designadas para as aulas tenham saídas seguras adequadas e consulte professores com experiência em violência de gênero. Cara, simplesmente virou uma epidemia de ódio nesse país agora. Loucura. O ódio venceu. Eu tava até escutando, até fazer um comentário interessante. Fui assistir show do Geraldo Azevedo ontem aqui em Ottawa. Aí o cara me soltou uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: a gente não viveu só uma pandemia, a gente viveu um pandemônio. Eu falei, mas muito bom, eu adorei essa frase. Zero. Um relatório sombrio sobre as mudanças climáticas em Ontário foi mantido em segredo por 8 meses. O relatório prevê um número crescente de dias com calor extremo, aumento de inundações e incêndios florestais mais frequentes em toda a província. Alerta também para o fato de o setor agrícola ser particularmente vulnerável aos efeitos de condições meteorológicas extremas e de que as empresas, as infraestruturas e as populações vulneráveis enfrentarão riscos acrescidos devido a alterações climáticas. O relatório apela a mais ações para proteger os residentes, os ecossistemas, as empresas e as comunidades dos efeitos das alterações climáticas. O governo Ford não publicou um relatório complementar sobre as melhores práticas para reduzir os impactos e adaptar-se às alterações climáticas e foi criticado por não demonstrar urgência suficiente na abordagem dos riscos. Mas o cara tá querendo acabar com o Greenbelt, mas o relatório tá falando, todo mundo já sabe, vai. Próximo. É árvore. O Ford olhou assim: o que é isso? Árvore de novo? Não gosto de árvore. Não vou falar esse negócio. Ele falou. É a única coisa. Ele só pensa em árvore, pensa assim: posso derrubar para fazer casa? Então eu gosto de árvore. Senão eu não gosto. Então aí. Hamilton pondera levar Ontário a um tribunal por remoção de terras do Greenbelt. A cidade de Hamilton está considerando tomar medidas legais contra a decisão do governo Ford de remover 3 locais no Greenbelt. A cidade está pensando em solicitar uma revisão judicial que seria decidida por um juiz no tribunal divisionário. A cidade espera utilizar relatórios condenatórios do auditor-geral, do comissário de integridade e do próprio grupo de trabalho habitacional da província para argumentar que a decisão não foi razoável. A defesa ambiental também está buscando uma revisão judicial na ordem da província, que expandiu os limites urbanos de Hamilton. No entanto, o processo é lento e pode não impedir o desenvolvimento. A cidade também está realizando uma reunião especial de planejamento para discutir como proceder com o facilitador provincial. Ai, que alegria! Ai, que alegria! Né? Apesar de tudo isso, o governo do seu Ford ainda está popular, né? Ainda tem a preferência dos votos. Curiosamente. Por enquanto. Ontário propõe permitir que farmacêuticas prescrevam remédios contra a gripe e administrem vacinas contra a RSV. Ontário está planejando permitir que as farmacêuticas prescrevam o Tamiflu, administrem vacinas contra a gripe a bebês e administrem vacinas contra a VSR, quando disponíveis, a fim de se prepararem para o aumento esperado de casos de vírus respiratórios neste outono e inverno. A Ontario College of Pharmacists está solicitando feedback sobre o novo projeto de regulamentação com um período de comentário de 2 semanas. Os farmacêuticos já podem prescrever o Paxlovid para tratar a Covid-19 desde dezembro e administrar vacinas contra as gripes a pessoas com apenas 2 anos de idade desde 2020. A província também propõe permitir que os técnicos de farmácia administrem vacinas para HPV, hepatite A e B e a raiva. As unidades de terapia intensiva e os departamentos de emergência nos principais hospitais infantis da província registraram volumes históricos em 2022, levando ao cancelamento de cirurgias. A ministra da Saúde, Sylvia Jones, deve divulgar um plano de preparação para o outono com o diretor médico de saúde esta semana. Eu mais do que defendo isso. Eu acho que
Acho que essas coisas tem que dar autonomia mesmo. Não tem muito sentido você ir numa clínica, você tomar um lugar numa clínica que já não tem médico suficiente, já não tem enfermeira suficiente, porque você tá com gripe. E aproveitando que a gente tá em Ontário, acho que a gente não falou, na verdade a gente fala isso no federal, mas foi a notícia que eu vi, cara, do Trudeau, que de novo ele voltou, né, ele tá desesperado para fazer alguma coisa, que ele precisa reverter aí ó, a tendência poliébre. Não sei se você viu isso, que ele agora convocou as grandes empresas de mercado para tentar abaixar o preço. Ele convocou todo mundo lá e falou, não, porque a gente vai conversar com os grandes, as marcas Loblaw, Provigor. Aí eu falei, cara, de novo, por isso que eu falo, questão em pane de ideia, cara. Porque é o seguinte, existem duas coisas no mercado. Existe a margem bruta e a margem líquida. Contabilidade, simples. A margem bruta, o cara que está no mercado, ele vai comprar a latinha. Se a latinha custa $10 para ele, ele vai fazer a margem bruta dele, vai tentar ganhar uns 5%. Só que depois da margem bruta vai chegar a margem líquida. Por que é a margem líquida? Depois que ele tirar o salário dos funcionários, as reformas, o teto que caiu, que ele tem que arrumar, então a margem líquida é menor ainda. Então assim, e por isso que, de novo, essas ideias simplistas do governo, o cara vai chegar e falar, vamos chamar os grandes produtores aqui e vamos falar para os caras baixar o preço porque a inflação tá comendo. Só que isso foi feito na França. Só que a França, ela não falou só com os grandes mercados, ela falou com os produtores também. Por que vai acontecer? O Trudeau vai lá, vai querer meter um pânico nos grandes marcas, aí os caras vão falar o quê? Vou apertar os fornecedores dele. Aí o fornecedor vai falar o quê? Vou apertar o agricultor. O agricultor vai apertar... Então assim... É uma simplicidade tamanha numa coisa tão complexa que vai acabar acontecendo? As grandes marcas vão falar assim, nós vamos abaixar o preço do produto que é da casa, tipo aqueles no name. Você quer, mas aí não é todo mundo que quer comprar no name, mas ele fala, mas eu abaixei o preço, porque é ali que eu tenho condições de trabalhar minha margem. Então assim, de novo, quando eu vi essa reunião, eu fico imaginando os caras chegando, os grandes, né, que encheram os cofres de dinheiro durante a pandemia, chegaram, não, o que você quer? Não, você tem que abaixar a comida aí, mano, o povo tá pegando meu pé, pô, leve, tá subindo as pesquisas, o povo quer comer, não tem comida, abaixa o preço aí. Eu falo, Trudeau, não é assim, mano. Não, mas o que você vai fazer? Eu não vou. O cara já tem, a margem do cara já é muito baixa. O cara não tem. Não é porque o cara. Não é assim, o cara. Não é, o cara não tá comprando comida, não é que ele tá comprando roupa da China, que você compra lá uma peça que o chinês costurou a 5, você vende aqui a 50. A comida é diferente, velho. É totalmente uma cadeia diferente. E essa ideia dele, de chamar os caras. De novo, vai dar, nossa, o Dudu tá preocupado com a alimentação. Mas, de novo, vai sair pela culatra esse tiro aí. Mas é o que tá saindo, né, velho? Quando esse programa a gente fala isso aqui há mais do que mês. Que toda semana tem lucro recorde dos supermercados. Aonde ele vai começar a atingir? Ele vai atingir onde tá tendo visibilidade, né? Imagine essa altura do campeonato. Ele já não tem muita popularidade com o agricultor. Imagine se ele fosse chegar para o agricultor e dizer, você vai ter que diminuir seu lucro agora. É suicídio político. Tá fazendo tudo pra isso, tá fazendo tudo. E ele vai conseguir. E eu acho. Ele vai pegar onde o povo tá vendo, velho. O pessoal tá vendo assim, não, estão falando que toda semana estão falando que o dono do supermercado tá ganhando dinheiro, então eu vou acabar com esses caras, tirar o dinheiro deles. Pobre nós. Mas agora chegou a parte que é importante. Porque Jean du pays fait attention et pour laisser parler d'amour. Isso aí. Chegamos na Belle Prevence. E aí, CP, manda já, deprima, porque vai direto. Tá muito falado isso aqui, porque o informante central do julgamento secreto do Quebec, ele vai processar autoridades em 5,8 milhões de dólares, porque o informante da polícia em Quebec está processando as autoridades em 5,8 milhões de dólares, alegando que a polícia e um promotor minaram a confiança no sistema para proteger os colaboradores. O informante, referido como a pessoa designada, foi inicialmente condenado em um julgamento secreto, mas a condenação foi posteriormente anulada pelo Tribunal de Apelação do Quebec. A identidade do informante e a natureza do crime permaneceram ocultas ao público. O informante acusa a polícia de renegar um acordo de cooperação e supostamente de chantageá-lo. Os advogados que representam os meios de comunicação social, o procurador-geral da província, o juiz-chefe da Tribunal Provincial tentaram tornar a informação pública, mas o Tribunal de Recursos do Quebec decidiu que o direito dos informadores de permanecerem anônimos substituiu o
princípio do processo judicial aberto. A Suprema Corte do Canadá concordou em ouvir o recurso da mídia contra essa decisão. O resumo é o seguinte: teve um jornalista aí, o cara lá mexendo nas paradas, descobriu que teve um processo, cara, que foi o segredo das 1000 chaves. Ninguém sabe qual foi o caso. Tudo que se sabe até agora é que o cara era um informante da polícia, mas ninguém sabe quem foi o juiz, aonde foi o processo, o que foi falado, ninguém sabe, foi super secreto. E aí os caras falaram, não, peraí, mano, como assim? Aconteceu isso no Quebec, a gente quer saber. E aí tá esse fuzuê que ninguém sabe, ninguém quer falar, e aí do cara que ainda vai ganhar 5 pau nas costas. É muita juniorzice junto, cara. Porque o cara... E o problema é que outros processos secretos desse parece que já aconteceu no Canadá, só que aí a mídia, que não é boba, não é nada, né, meu? Tá lá, não, a gente tem direito a acesso à informação, a gente quer saber os cantos, mas não pode falar. Não vai falar, mas aí me complicou a crença do público na justiça. Eu sei que tá um fuzuê, mas aí, ó, quem vai pagar esses 5,8 milhões aí? Quem você acha que é? É nós, mano. Quebec é nós. Que maravilha, velho. Quebec toda semana tem uma história maravilhosa pra gente. Porra. Ainda na Belle-Provence, número de parques de campos desmantelados por autoridade de Montreal duplica desde 2021. Montreal viu um aumento acentuado no número de pessoas sem casa nos últimos anos e o número de parques onde as pessoas estavam fazendo acampamento improvisados que acabaram desmantelados pelas autoridades municipais no centro da cidade duplicou desde 2021. O crítico da oposição Benoît Langevin sobre o sem-abrigo, questionou quanto deve estar sendo gasto sobre o desmantelamento desses campos e o armazenamento dos pertences das pessoas, e apelou a objetivos mais claros e a mais dados da cidade. David Chapman, da Resilience Montreal, e Nicholas Sincaster, agente da intervenção da Old Brewery Mission, disse que as pessoas precisam de um teto adequado sobre suas cabeças e que os acampamentos são uma comunidade de necessidade. O Sincaster estima que existam centenas de campos espalhados pela cidade e que a solução passa por oferecer mais serviços e habitação subsidiada. De novo, que agora essa palavrinha está na moda. Mas enfim, o que você ouviu aí na cidade sobre essa discussão? Então, cara, o problema é que o negócio tá feio mesmo, não tem jeito. Você chega em qualquer... a questão da habitação aqui tá pegando muito e o pessoal foi tudo para baixo de ponte, aí começa aquela galera, onde vai pôr os caras, assim, hoje tá tendo como falar, um summit, esqueci o nome em português, mas tá tendo um congresso geral aí sobre a itinerância no Quebec, porque saiu os números que tem aqui, mais de 10 mil pessoas vivendo em condições de itinerância no Quebec, e o que era uma realidade de grandes vilas como Montreal, assim, agora é a realidade de pequenas vilas também, então os prefeitos não sabem mais o que fazer, tá um problema enorme. Já saiu dados mostrando que uma pessoa dentro de um apartamento é muito mais barato para o estado do que uma pessoa morando na rua. E como tá muito... a gente falou aqui no ano passado, não sei se nesse ano, não sei se você lembra de acabar antes da férias ali na Assembleia Nacional, a ministra da Habitação falou assim: mas se os caras querem controlar a habitação, é só virar proprietário. Então, quer dizer, pegou muito mal, porque, como você é ministra da Habitação, quer dizer, e ela era uma antiga corretora de imóvel. Então, assim, tá tudo bem complicada a situação no Quebec e a tendência é só piorar nesse sentido. Então, assim, tem os itinerantes, tem a falta de habitação e agora tem essa questão aí. Dureza, velho. Tá louco. Aí Montreal também. Vou falar dessa daqui, depois vou capilar vou engatar umas 3 aqui do Quebec também, uma atrás da outra. O custo do REN de Montreal aumentou 26% e foi para 7,95 bilhões de dólares. O custo da nova rede ferroviária ligeira de Montreal aumentou 6,3 milhões de dólares para pouco menos de 8 milhões de dólares devido à pandemia da Covid-19. A inflação, a guerra na Ucrânia e os atrasos causados pela descoberta de dinamite sem ter
centenárias. No Montreal Royal, o túnel, a CDP, infraestrutura desenvolvedora do réseau do REM, absorverá os excessos de custo. A rede do REM está cerca de 85% concluída e desde o seu lançamento em julho, uma média diária de 30 mil passageiros a utilizá-lo. A estação de Griffintown Bernard Landry deverá ser inaugurada em 2027, com testes começando no início desse mesmo ano. Houve algumas interrupções no serviço, mas a empresa da infraestrutura afirma que o serviço é 99% confiável. Encontrar vagas para estacionamento tem sido um desafio, mas há 2.960 vagas de estacionamento nas estações de Brossard e cerca de 300 na estação Panamá. Eu já peguei o REM, muito bom, você vai rapidinho, mas de novo. Só que é engraçado que não está tudo pronto. Você chegar, quando você desce na hora para pegar o busão, aqueles painéis lá para pegar para ver o voo, não tem. A menina lá, uma galera com papel, você vai pra onde? Você fala, não, vai sair da tal ali, ó, corre, tá. Mas tá tudo entrando no ritmo, mas é muito bom, é realmente rápido, você entra rapidinho, em 15 minutos você tá no centro. Mas, de novo, o custo sempre acaba aumentando mais do que a gente vê. Eu posso engatar aqui com algumas notícias de Montreal? Eu só trabalho para ouvir isso. Cara, Montreal, você tá ligado que a gente é a província que tem muito o que dizer. E o que saiu agora? O cara não quis falar o nome dele. Vamos chamar ele chama Então, vocês que têm crianças, tirem as crianças da sala, mudem o volume. Porque o Kevin, o que o cara fez? O cara é de Montreal, né, meu? E ele queria ter o amigo dele lá, o Bilosco, um pouco maior, porque ele achava, não, tem o Bilosco pequeno. E ele foi aonde fazer esse procedimento? No México, mano, pra aumentar o tamanho da parada. E aí ele tá avisando, pessoal, cuidado com os riscos que isso pode acontecer, porque o negócio dele falou que agora ficou parecendo um gengibre, mano. Ele foi lá enfiar uns negócios de umas injeções de vaselina lá no barato e um amigo dele tinha falado, não, vai que o bagulho é bom, vai aumentar. O cara se lascou, doeu pra caramba, sofreu, e ele fala que foi a pior coisa que ele fez, que se arrependeu amargamente de toda a sua vida. Ele falou que foi doloroso, ficou deformado, e ele falou, caramba, eu não devia ter feito isso. Então, bravou pro Kevin, que foi tentar fazer uma parada dolorosa, foi lá no México, arriscar a vida no México e quase morreu. Então você que fica vendo a mulherada que vai tentar colocar seios e acaba usando essas paradas, esses lugar louco, teve aí uma galera, o cara foi no México tentar o mesmo procedimento para deixar o biloco maior e acabou se lascando, doeu e ele se arrependeu, tomou umas injeções. Imagina, o cara tomou umas injeções na parada, velho. Mano, mas enfim. Não. Esse é o primeiro Bravo campeão, vai pro nosso Kevin, que foi pro México ali dar uma desperta e acabou com o gengibre na mão. O outro Bravo campeão, mano, foi o cara, mano. O cara tá pilotando o caminhão ali na 40, velho. A 40, meu, é super importante aqui, uma autoroute que a gente tem. E aí o cara deixou cair ali, logo de manhã. O acidente aconteceu mais ou menos 8 horas da manhã, mano, na Metropolitana, que tava perto da saída do Boulevard Cavendish, que ali, saindo da ilha ali, e acabou, mano, derrubando, litros e litros e litros de uma tinta branca. Você imagina, o caminhão deu uma abertura, caiu, ele foi acelerar, o cara pintou a 40 na saída de Cavendish de branco, cara. Ficou. Só que o problema não é esse. O problema é que o cara pintou e quem tava vindo atrás com o carro, o que fez? Foi tudo aquela tinta desgraçada colando embaixo do carro. Aí os caras falaram, não, vocês podem reclamar em tal lugar, que não sei o que. A autoroute ficou fechada até as 4 horas da tarde. E agora tá todo mundo lá com... Tem gente que levou para lavar o carro, mas aquela tinta sintética, então você tira um pouco, mas ficou colado no pneu embaixo do carro. Então o cara tem o embaixo do carro tá pintado de branco, porque o campeão lá não fechou direito as paradinhas e derrubou a tinta e acabou pintando a rua de branco e os carros dos outros de branco. E fechou a Autoroute 40. Bravou o campeão. O outro é um maluco que acabou sendo preso, estava acompanhando o caso dele, que ele é o Frederic Lapointe, que é um cara que teve uns trabalhos meio estranhos durante a vida, mas ele acabou achando aí um jeito de piratear os professores. Ele entrou num sistema, usou um sistema de uma pessoa que tinha acesso ao sindicato. Ele acabou tendo acesso a dados de mais de 60 mil professores do Quebec. Ele vendia $10 essa informação no mercado negro das redes sociais. Então o cara tem 44 anos e
o próprio juiz falou, não, ele não era o cérebro de tudo isso, ele não é o cara mais inteligente de tudo isso, mas como ele fazia parte, ele ia ficar 2 anos preso para deixar de ser idiota. Você imagina, o cara teve acesso a mais de 60 mil dados de professores e professoras aposentados e que estavam na ativa do Quebec. Então, um outro Bravo campeão. Então tem 3 do Quebec. Tem o cara lá, o Kevin, que foi dar uma pinicada no periquito e se lascou. Teve o motorista do caminhão que pintou tudo de branco a 40 e fechou toda hora. E tem o nosso Frederic aí que roubou informações, estava vendendo 10 conto aí nas redes sociais as informações da galera. E fechamos assim o nosso Quebec com 3 Bravo campeão. Caraca, velho, que muita genialidade, pô. Só pela madrugada. A gente fecha Quebec e a gente segue para nossa última parte das notícias do país. Agora chegamos nas Atlânticas e a gente parte já direto ali em Newfoundland e Labrador. Que a província lançou um novo voucher de viagem médica para pacientes. O governo da província de Newfoundland e Labrador fez uma parceria com a PAL Airlines, PAL, para lançar um novo programa de voucher de viagens de $1.000 para ajudar os residentes de Labrador a cobrir os custos de consultas médicas fora da província. O voucher é uma alternativa ao programa de assistência ao transporte médico que exigia que as pessoas pagassem do próprio bolso pelos voos e depois solicitassem o reembolso. O programa de vouchers está disponível para pacientes e acompanhantes na zona de saúde de Labrador, Grenfell, e cobre $1.000 para custo de passagens aéreas elegíveis para centros maiores para acesso a serviços médicos segurados e especializados. O programa também oferece uma taxa de assistência de 75% para custos adicionais elegíveis de passagens aéreas superiores a $1.000. O programa foi financiado com a iniciativa de $1 milhão do orçamento provincial e está disponível através de um formulário online no site do Departamento de Assuntos de Labrador. O NDP Jordan Brown expressou a preocupação com o fato do governo ter levado 8 anos para resolver o problema e o fato de que as pessoas ainda terem de pagar para ter acesso aos cuidados de saúde, mas está otimista de que o programa de vouchers é um passo na direção certa. Pô, tomara, né, cara? Tá louco. 8 anos é muito tempo tomar uma decisão dessa. E tinha orçamento já. Vamos lá. Homem de Terra Nova leva cela de confinamento solitário para Ottawa para protestar contra prescrição. Jack Walling, que passou 730 dias em confinamento solitário quando criança num centro de detenção juvenil da Terra Nova, conduziu uma réplica da sua cela até Ottawa e estacionou em frente ao Monumento Nacional dos Direitos Humanos para protestar contra a lei de limitações de Terra Nova e Labrador, que impõe um limite de tempo para vítimas de abuso físico infantil e está sendo usado contra ele em um tribunal. Ele também está incentivando as pessoas em New Brunswick a apelar ao seu governo para alterar a sua legislação. Ao longo do caminho, o Wallen encontrou muitas reações emocionais e espera que alguém no governo federal defenda sua causa e o ajude a defender a mudança. Isso aí, mano. Tem que reclamar mesmo, senão... Cara, é tenso, hein? A foto do lugar onde ele ficou é bem tenso. E tá lendo essa história, eles simplesmente colocavam as crianças de castigo. Era aquele antigo conservatório, sabe? Você ficava ali e acabou. Ah, não, você foi ruim, você brigou com alguém, você roubou do mercado, você era colocado numa jaula, basicamente. Saindo de Newfoundland, a gente vai pro território, sobe pra terra, chegamos em New Brunswick, porque a cidade de St. John enfrenta um potencial greve de trabalhadores. A União Local 486, que representa 140 trabalhadores de vários departamentos da cidade de St. John, comunicou à cidade a sua intenção de greve. A principal questão em disputa é o salário, com 94% dos associados votando a favor da greve. A cidade propôs uma oferta salarial que, segundo eles, está alinhada com sua política de escalonamento salarial, mas o sindicato contesta. Ambos os lados estão no impasse desde meados de agosto e a cidade tem planos de contingência em caso de greve, embora continuem otimistas de que o acordo possa ser alcançado. O plano de contingência não tem funcionário. Tá bom, então eu volto para casa.
O que tem de sindicato falando que vai ter greve agora, Afe Maria, vai ser. Esse outono vai ser quente, velho. Nossa mãe, velho. Nossa, tá, só esquenta. Ex-ministros conservadores tornam-se estrelas da responsabilidade em novas funções e comitês. 3 ex-ministros conservadores progressistas estão agora a usar o seu tempo na bancada para trazer um escrutínio extra à forma como o departamento governamentais gastam dinheiro e administram programas. Esses ministros, que deixaram o gabinete em junho devido à sua diferença com o primeiro-ministro, fazem agora parte do Comitê de Contas Públicas da legislatura do New Brunswick. Estão a trazer um novo nível de zelo inquisitorial à comissão, questionando os departamentos governamentais sobre o custo e os resultados do programa, até o insinuado que o governo de Higgs forneceu informações enganosas ao auditor-geral. A comissão também votou pela realização de uma reunião pública com um funcionário do gabinete conselho executivo para questioná-lo sobre o relatório pandêmico do auditor-geral. A gente lembra que o Higgs, né, ele teve aquela controvérsia da lei se os pais poderiam ou não e ter alguma coisa para falar sobre a mudança do nome social do filho, no caso transgênico. Aí um monte de ministros foi saindo. Esses 3 ministros agora estão nesse conselho aí. Ex-ministros. Caraca, hein? Pela madrugada. E chegando no nosso último pedaço, nossa última passagem da notícia, a gente está aqui em Nova Scotia, porque 20 casas receberão atualizações gratuitas de proteção contra a inundação num projeto piloto. A Clean Foundation está fazendo parceria com o Departamento de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Nova Scotia, e junto com a cidade de New Glasgow e o município regional de Halifax, para oferecerem avaliações residenciais gratuitas e atualização na proteção para proteção contra inundações terrestres. 40 proprietários que vivem em casas unifamiliares, 20 em New Glasgow e 20 em outras regiões, vão ser selecionados por uma avaliação energética e de risco de inundação sem qualquer custo. As atualizações potenciais podem incluir a instalação de bombas, válvulas de remanso, cobertura de janelas, melhor drenagem e ajuste do alinhamento da calha. As inscrições para residente de Nova Glasgow fecham em 15 de setembro e as avaliações devem ser concluídas até o final de outubro. Os candidatos aprovados vão ser escolhidos com base em fatores ambientais e econômicos, tais como idade da casa, histórico de inundação, proximidade de corpos d'água e o nível de rendimento familiar. Bom, interessante. Parabéns. Um bom movimento da província de Nova Scotia. Poxa, é nóis, mano. E assim a gente fecha nosso bloco das Atlânticas e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Habana Sucre. Então, vamos lá falar do que interessa, falando de coisas doces. E doce você sabe, doce é com a Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é uma empresa canadense e brasileira canadense aqui em Ottawa, que produz esses quitutes brasileiros que muita gente gosta, como cajuzinho, brigadeiro e outras coisas. Então, doces e salgados. Se você tiver com aquela vontade, precisar de algo para o seu evento, não deixe de conferir a Brazilian Pastries. E não esquecendo que utilizando o código de desconto Canadá Agora 5, você ganha 5% de desconto nas suas compras. Então, conheça Brazilian Pastries, procure o site, a loja online, ou siga eles no Instagram. E aí, Pé, sugestões? O que você tem de bom? Cara, como a gente falou ali nas notícias do Afeganistão, da dificuldade que tem, porque, cara, eu lembrei do filme que eu assisti no Prime, muito bom filme, que chama The Covenant, que ele fala, e não é uma história real, mas é baseada na história de muitos ali, dos intérpretes, principalmente do Afeganistão, e durante a guerra lá tinha um sargento que ele tinha um intérprete local, e acontece uma parada lá, e o sargento acaba se lascando, e ele e o intérprete passam momentos ali alucinantes, assim, o filme é muito bem feito, muita emoção, muita pegada, e o legal do filme é justamente essa mensagem, que infelizmente na América do Norte, não só os Estados Unidos, mas o Canadá também, usou essa galera lá, só que quando eles saíram do Afeganistão, esses caras ficaram com uma marca nas costas de alvo enorme, porque esses caras,
eles eram vistos por pessoas lá, e quando eles foram embora, o Talibã fala assim: vocês e sua família agora vocês vão sofrer muito, porque eles ajudam. Então assim, esse filme ele traz essa homenagem a esses bravos aí, essas pessoas que realmente lutaram pela liberdade, lutaram por um Afeganistão melhor, e muitos deles foram abandonados pelos grandes países aí que fizeram isso. Então The Covenant você pode assistir, tá liberado no Prime. E de novo eu queria deixar o livro aí, Weapons of Math Destruction, que é muito bom. É um livro que ele fala como a gente não fica gerando dados, da maneira como funciona, a maneira como isso é feito. Ele é escrito por uma especialista de dados, e ela vai ajudar muito em clarificar. Eu acho que a gente precisa procurar informação nesse sentido pro que tá vindo por aí. Eu quero ler esse livro, parece interessante pra cacete. Eu ia dar uma outra dica de uma série, mas eu não terminei de assistir ainda, então aguarde um pouquinho pra ver se vale a pena. Eu vou dar a dica no final. Mas eu tenho uma indicação de um lugar que eu fui comer semana passada. Rapaz, lugar muito bom. Chama-se o Turkish Kebab House. Meu irmão, acho que foi o melhor restaurante turco que eu já comi na vida. Um lugar você fica aqui em Ottawa, mais especificamente ali em Kanata. Um prato, a gente estava em 3, eu pedi um prato para 2, que eles chamam de prato para 2, a gente quase não conseguiu terminar o prato para 2. Rapaz, maravilhoso, assim, um frango, tudo assim, parece que é feito direto na brasa, sabe? Então, parecia aquele churrascão, assim, de domingo, uma comida maravilhosa, deliciosa. Fica aí minha dica, o Turkish Kebab House, aqui em Ottawa. Marca aí quando estiver indo em Ottawa pro negócio do René Levesque, que eu vou lá. Nós vamos lá. Então, vamos lá, porque esse Turkish Kebab House, meu irmão, que troço bom. Nossa, maravilhoso. E como sempre a gente indica, não deixe de doar sangue. Procure oportunidade de doar sangue aqui no Canadá, ou se estiver no Brasil, siga também. Ou em qualquer lugar que você estiver no mundo, se puder doe sangue. Se estiver aqui no Canadá, acesse o blood.ca, que tem várias informações sobre onde, quando e como você pode doar sangue. Então, faça isso, é um dever, é uma obrigação de cada um de nós. Bravo, campeão! Tem muito candidato essa semana, Pé. Eu não sei nem quem escolher. Foi o cara que ficou com o gengibre no meio da perna, o cara que pintou a 40 e o outro que vendeu as informações dos professores. Cara, eu vou no Kevin, mano. No Kevin. Sair da tua casa, velho. Do Canadá, pra ir tomar picada no periquito, pra ficar zoado lá no México, velho. Tu tem que ser muito bravo, campeão. Cara, parabéns pro Kevin. Nossa, parabéns não façam isso. Nossa, cara, procure médico credenciado, não fica arranjando essas coisas. Procure um psicólogo também, nossa senhora. E o momento good vibe da semana vai para aquele grupo ali de Nunavut, o grupo Aguac, que está revitalizando a cultura inuit, viajando por museus pelo mundo e recuperando a cultura deles. Então, parabéns pro grupo Aguac. Lembrando que, e fica como última dica, eu falei para um outro programa, o outro podcast que eu tô produzindo, que é o Brito no Meio, que é um podcast sobre o mercado de TI no Canadá e na América do Norte. Você não ouviu ainda? Escute lá, a gente produziu o primeiro episódio, está no ar, o segundo episódio deve ir ao ar muito em breve, então confiram lá e acompanhem. Lembrando que agora, além dos tocadores de podcast, vocês podem acompanhar o nosso programa também no YouTube. Você seguir o canal do Canadá Agora. Os programas estão sendo publicados ali com um certo delay, né? Mas eles estão sendo publicados. Você pode ouvir também pelo YouTube, se você estiver ouvindo, se for desses, gosta de assistir por ali. Lembrando que se quiser conversar com a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Mastodon. Tudo com o nome de Canadá Agora, tudo junto, sem acento. Ou no bom e velho e-mail contato@canadagora.com. Isso aí, né, seu pé? Valeu, é nóis. É isso aí. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz. Falou. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.